It's all about people. A gente é tudo sobre pessoas. Eu acho que a gente deveria ter isso no dia a dia. Para conseguir ser líderes melhores, a gente precisa de pessoas do nosso lado, para a gente também desenvolver pessoas. Falo assim, assuntos inegociáveis, que tenhamos uma unidade, né? Que a gente seja unido. Assuntos negociáveis que a gente tenha diversidade, né? Que a gente respeite a opinião de cada um, mas em tudo, a caridade. Que é o stay hungry, stay foolish, né? Que é, de alguma forma, como é que você consegue se manter sempre faminto, e faminto muito no sentido de evolução, de crescimento, de aprender coisas novas e de ir além. Se eu for muito preocupado, seja vou dar dinheiro, vou estar lá, mas às vezes, você pegar o teu conhecimento e ajudar a equipe de gestão que não tem uma formação, É uma verdade. Geralmente, você vai gerar muito valor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 29ª temporada. E como vocês já conhecem, a gente vai começar agora de uma forma incrível. A gente vai acho que eu vou até cantar a Galinha Pintadinha daqui a pouco para vocês. Se prepara para vocês entenderem como é que foi o aquecimento. Então sejam super bem-vindos aqui mais uma vez a essas histórias incríveis de pessoas sensacionais aqui. Vocês vão conhecer dois feras aqui novamente. Quem tá já assistindo do meu lado, lembro dele aí, aquele episódio bacana. Então vocês vão saber bastante. Mas vamos lá, só para não esquecer, quem tá acessando pela primeira vez, já clica aí para seguir o canal e aperta aí o sininho, porque vira e mexe a gente tá subindo novos cortes, novos vídeos para lembrar vocês. Já pode dar o like antecipado, porque aqui só tem fera. Compartilha com todo mundo, mas para mim o mais importante, comentem se essa galera estiver escondendo alguma coisa. Mas que não seja ao vivo, comenta lá se eles esconderem alguma coisa, comenta com a gente, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser super inspirador. E para quem acompanha a gente também, eu quero agradecer os apoiadores e os patrocinadores, porque vocês sabem que como aqui é um ambiente CPF, é um ambiente de confiança, a gente só tem apoiadores e patrocinadores que a gente confia, que entrega, que valorizam as pessoas, não estão aí só para gerar contrato, e muitos deles não estão nem aparecem, assim, eu estou lá para poder viabilizar e levar esse conhecimento gratuito. Então, nessa temporada, o nosso patrocinador, a Motiva, uma das principais empresas de relacionamento comercial do Brasil, então não é um call center de venda, até porque modelos comerciais de sociedade, de parceria, de modelos de usando digital, humano, não é à toa que está mais de 20 anos com a Claro. Então, obrigado aí, Fábio, todo o time da Motiva. E os apoiadores dessa temporada. Cara, Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, viu? No da Cliente SA, obrigado, tá com a gente também desde a primeira temporada. Nessa temporada, Link2Go, que é uma plataforma de analytics, speech analytics, test analytics, então assim, que na minha época de contratante era super caro e hoje em dia vem ajudando muita empresa. Obrigado, Renan, por estar apoiando a gente. A gente também tá internacional, a 5 Solutions junto com a LivePerson. Então a 5, um dos principais integradores de tecnologia do país, tem solução própria e de várias marcas, e a LivePerson, a maior plataforma de atendimento assíncrono do mundo, junto com a gente. A Sovran, algumas pessoas conheciam antigamente como a Blue Lab, então uma empresa de performance. Então Brunão e todo o time aqui não vendo tecnologia, vendo performance. Obrigado aí por estar apoiando junto aqui há bastante tempo. Isso aqui é para vocês não esquecerem para levar, tá? A MyPearl é um dos parceiros nossos de brindes. Então quem precisa de brindes corporativos, enfim, grandes companhias, Santander. Então só quem senta aqui que leva essa canequinha do Conexão aqui, a minha história é inspiradora. Então, obrigado por estar apoiando a gente. A SES, que é uma empresa de cibersegurança mais voltada para o negócio. Eu tive o prazer de participar de um evento deles e eles estavam... É legal discutindo o tempo todo negócio, não estou discutindo segurança, né? Eu acho que isso para a gente é importante. E a DeFi IT, que é uma empresa de produtividade operacional. Então, faz monitoração de tela, faz algumas questões de segurança, seja para RH, para poder ver controle de ponto, né? Ou para proteção. Obrigado aí a galera dos apoiadores também, tá? Vamos lá conhecer nossos feras. Primeiro agradecer você, meu amigo, de novo. Obrigado, agora você tá do lado de cá me ajudando a entrevistar esses caras incríveis aqui. Agora é hora de descontar, né? Obrigado pelo convite. Foi incrível participar do primeiro episódio. Tá aqui agora é uma grande honra, como sempre. Boa, então joguem aí, Rafael Lisieiro, conexão que vocês vão ver lá. Hoje ele vai fazer os complementos, mas quer saber a história dele, superpoder, essas coisas todas, acessam lá pra eles, tá? Então vamos lá conhecer nossos convidados. O que eu sempre... Enfim, quem já acompanha aqui já sabe que eu sempre gosto de agradecer no início por dois motivos. Primeiro, pela agenda executiva. Então vocês conseguirem encaixar a agenda, viagem, chegou junto pra estar aqui. Mas o que eu mais gosto de agradecer é pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês pra inspirar outras pessoas. Porque normalmente, deixa eu chamar porque é o diretor da empresa tal, do que é o presidente da empresa tal.
Mas assim, falar de negócio, mas vocês falam um pouquinho da vida de vocês pra servir de inspiração, porque que a gente costuma falar, cara, se a gente inspirar uma pessoa, acho que a gente já tem nosso papel já tá feito, né? Acho que não tem essa preocupação. Então, obrigado pela generosidade de vocês. Pra começar o seguinte, quem já assiste já sabe, rapidinho, uma rodada que a gente chama de LinkedIn, que é só pra galera relembrar quem são vocês, pra quem ainda não conhece, do mundo corporativo profissional, mas a gente arranca LinkedIn, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai começar a falar da história boa, né? Mas obrigado vocês toparem estar aqui, vai ser incrível. Boa. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Cara, um espaço super agradável, né? Um time sensacional. Espero que eu consiga realmente se inspirar, né? Que é o case, né? Desse projeto, né? De que inspire pessoas. Obviamente, a minha vida eu fui inspirado por várias pessoas. Então, Legal. eu concordo quando você fala de que se a gente conseguir inspirar uma pessoa Opa. e essa vida se transformar, é um para-casa de vida que a gente está fazendo, né? Eu falo assim, um representa milhões, né? Perfeito. É o fato. Então, obrigado pelo convite de estar aqui, que a gente tenha um dia produtivo, né? Meu nome é... Gente, desculpa. Até emocionei aqui. Eu falei assim, me esqueceu o nome? Não, Esqueci. É porque eu emocionei quando você falou de inspiração. Já vem muita novela, né? Vem uma novelinha, né? E assim, é bacana ver um projeto, né? Desse Sem dúvida. que traz isso. Mas sou o Gabriel Massula, sou proprietário e fundador do Grupo VGX. Não, boa. É isso mesmo, pessoal. O Gabriel tá com a gente, né? Vocês vão conhecer a história dele. Essa que é a parte boa. Boa, eu sou Marcelo Ribas. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Esse podcast, esse projeto de inspirar, eu acho muito bacana. Eu já assisti alguns, já me inspirei com algumas histórias, né? Então, muito bacana e muito honrado de estar aqui para poder contribuir. Você falou de LinkedIn, então só fazendo a minha propaganda aqui. No LinkedIn eu estou como Marcelo Oscar Ribas. Eu sou diretor hoje da Álvares e Marçal, de experiência do cliente e atendimento. Álvares e Marçal, consultoria americana, 40 anos de mercado, 20 anos aqui no Brasil. E passei a minha carreira, boa parte dela, na área de CX e atendimento na Telefônica Vivo. Trabalhei 15 anos lá, em experiência do cliente, atendimento, fui ouvidor da empresa, trabalhei em Customer Success, então bastante tempo em telecom, a gente estava trocando umas ideias antes no bastidores, então tem muita história Boa. pra poder contar. Ficando velho, né? Todo mundo tem um passado. Todo mundo. Passou em telecom também, não? Também. Eita, velho. A gente tá velho. Os nossos cabelos brancos estão falando. Meu sonho é que fiquem todos brancos e parem de cair. Ainda tem esse ponto importante. Vamos lá, vamos começar. Você quer fazer a primeira ou eu faço a primeira? Pode fazer a primeira, Então eu vou fazer a primeira, mas antes disso, você já assistiu, você já sabe, tem uma informação importante. Porque assim, quem tá assistindo não são só pessoas do mundo corporativo, são amigos de infância, de tudo isso. Então, pra gente se conectar com todo mundo, apelidos. Mas apelidos, não apelido de zoação que, de novo, eu como bom carioca, se você não tem apelido, você não passou pelo Rio. Mas tô falando de apelido aquele que vira nome. Se você estiver na rua, Gabriel, mas não, sabe assim... Chamou, é alguém da minha família, é alguém que estudou comigo, aqueles que viraram nome pra determinada grupo de pessoas, só pra se conectar, porque os caras falam assim, Gabriel, não sei nem quem é, mas se falou, agora eu sei quem é. E aí, apelidos? Massula, né? O sobrenome italiano, né? Então, a turma... O Gabriel deixou de existir, né? E o Massula no mercado, as pessoas referenciam pelo sobrenome. Tá, mas se você lembra, se eu pegar a turma da quinta série lá da tua escola, Massula. sempre ficou? Foi, sempre foi. Família, rua... A família menos, porque todos têm Massula, né? Então, um Massula... Minha família, chama de quê? Respondendo. Aí é Bel. Bel. Aí é Bel. É Bel ou Biel? Bel. Bel. É isso. E da faculdade, nada, na rua, nas... Rua Massula, 100%. Sempre foi? Gabriel, poucas pessoas conhecem. Agora, no mercado, principalmente, né, corporativo, quando falo Massula, as pessoas referenciam de forma mais fácil. Mas não tinha nos primos, parentes, não era o Massulinho, Massula, não tem? Porque tem assim, se tiver outros Massulas... Não, aí tem uns amigos que vêm o Massuloca, o Massulinha, mas sempre preservando o sobrenome. Não, mas então, mas aí ferrou. Se chamar de Massula na rua, tu não vai saber quem é. Vai saber quem é. Não sabe. Você não vai saber identificar quem é. Exatamente. De qual grupo veio. Mas se chamar de, sei lá, de Massuloca, tu consegue identificar... Aí eu sei quem é um amigo. São poucos. Aí você consegue. Se pegar o... É quando um amigo sabe que tem um sentimento maior, né? Massuloca, Massulinha. Não. Você consegue separar o que chama de Massuloca e Massulinha? Pra poder saber o... Níveis de intimidade. São níveis de intimidade diferentes, é isso. Não, mas veja o lado bom. Não cortou... a família chama de Bel, né? É Bel, é. Porque aqui em São Paulo todo mundo corta, né? Mas, porra, não tem, né?
Boa. Ó, eu acho que ele tá escondendo alguns, até o final a gente vai descobrir. Escrevem aí. Quem souber, comenta. Escreve. Então, mas então, pra quem tá aqui, ó, é o Massuloca, o Massula, é o Bel e o Massula também aqui. O Gabriel, ninguém conhece. Pra me chamar de Gabriel não é com você. Exatamente. Chamar de Gabriel que assim, Praticamente. não sou eu. Exatamente. Boa. Boa. Cara, na família Marcelo, né, não foge disso, mas profissionalmente sempre foi Ribas. Sempre foi Ribas. Aí se chamar Marcelo, eu que não reconheço. De tanto que eu sou reconhecido como Ribas. Não. Ou se chamar Marcelo, você já pensa que é alguém da família. Não, acho que é errado. Não tô. Ah, é mesmo? Outra pessoa, né? Eu já perdi o nome. Só esse nome está em casa e com a família. Agora, pensando em grupos anteriores, eu sou gaúcho. Não tem tanto sotaque mais. Né? Já tô há uns 20 anos fora do Rio Grande do Sul. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu morei um tempo fora. E quando eu voltei, eu fui trabalhar em Curitiba. E aí eu ainda trazia o sotaque gaúcho mais forte, usava as expressões. E aí, portanto, falar guri, guria. Tinha um grupo que trabalhou comigo lá em Curitiba, que me chamava de guri. De guria. De guri. Então, se chamar guri, eu sei Já que... sabe. E na infância, que Marcelo tinha um monte de Marcelo. Não, é mais Marcelo mesmo. Tem alguns, um outro amigo que é Marcelito, Marcelino, mas mesmo você vivendo em São Paulo, não cortaram o teu nome? Não teve aquele negócio de Mar? São Paulo faz 20 anos. né? Um ou outro, mas não, é Ribas, né? São Paulo é Ribas. Não dá pra cortar. São Paulo é Cielo, né? Não. Cielo ainda não, hein? Não, aqui é Ribas, cara. Eu não tenho mais esse nome de Marcelo. Porque é engraçado, cara, esse tema, porque assim, eu já falei, enfim, vários episódios aqui, essa é uma frustração minha. Eu tinha o apelido de Nen, porque era o caçula da família, então de neném, ok. Então, família chama de Nen, e tem amigo de infância que também nem sabe meu nome. Só que o Wellington, como na escola, cara, capital da Nova Zelândia, já era um nome diferente, eu não tinha, todo mundo tinha apelido na escola, menos eu. Porque o nome já era diferente. E aí vem pra São Paulo, corta pra Well, mas o Fábio da Motiva, cara, no outro dia chamando Tom, eu não sabia quem era, é o único que me chama porque ele cortou o final. Ele não cortou o início, não. Tom, eu falei, cara, é comigo? Mas de onde tirou esse apelido? Não, porque eu cortei o final. Aí eu falei, não, então o único você fala assim, cortou o final, né? Essas coisas de paulista de cortar, né? Mas eu tenho uma frustração com o meu nome de ter perdido ele aqui, porque São Paulo virou Ribas, né? Então eu peguei esse nome e dei pra minha filha. Minha filha se chama Marcela. Pronto. Boa ideia, boa. Vou tentar ver se também tem o Ribas. Ela também tem o Ribas, né? Aí vai ficar mais difícil, né? Pra Marcela, se tiver outra Marcela também, né? Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta. Eu vou fazer então uma padrão, porque eu quero que hoje o Rafael rebente umas boas perguntas. O que é uma pergunta que a gente gosta de falar aqui? A gente só conhece o Brasil quem sabe das grandes capitais. E as pessoas têm muito tema de origem, inspiração. Eu posso, não consigo, é muito difícil. Quando vocês lembram da infância, porque primeiro assim, ok, é dono de uma empresa, de várias empresas, né? Empresa de relacionamento, cliente, tecnologia, e viveu muito esse mundo CX, mas se a gente for lá atrás, assim, a gente nem existia direito, não se pensava sobre isso. Quando você lembra assim, cara, o que eu queria ser quando crescer? Quando você lembra assim da infância, da juventude de vocês, o que vocês imaginavam, até pra ver, depois a gente, no decorrer, ver se conectou, se você vai voltar a fazer isso, né? Porque tem gente que não faz, mas tá voltando à infância. E se vocês lembram da primeira recompensa que vocês tiveram? Recompensa é assim, não é que o pai e a mãe deu, putz, eu vendi uma bala, eu vendi não sei o que, eu troquei, já teve dropship aqui no negócio, quer aquela canetinha aqui? Eu vou vender. Que você faz o seguinte, cara, isso aqui eu conquistei porque eu fiz algo, não foi porque nenhum parente Autoindulgência. doou. Então assim, o que vocês lembravam assim da infância, da origem de vocês, o que vocês imaginavam ser quando crescer? E o que vocês lembram assim, da primeira recompensa, que fala assim, cara, a primeira coisa que eu fiz porque eu mereci, não foi dado. Legal. Boa, vamos lá. Primeira recompensa e... O que seria ser quando crescer, quando você lembra? Como é que você lembra assim da tua origem? Vamos lá, minha origem. Fala até assim, até pra aproveitar, fala assim, um DNA de vocês assim, quando fala da origem de vocês, até pra quem conhece vocês há pouco tempo, fala assim, o Marcelo, eles são... Não, cara, isso aqui eu sou porque isso aqui veio do meu DNA. Eu não aprendi isso. Perfeito. Então vamos lá. A família, principalmente minha mãe, sempre muito ligada a futebol. Então, quando criança, a gente sempre... Eu sou mais velho de Grêmio, 3 filhos. Colorado. Ela é Grêmio, né? O maior do Sul, né? Isso eu já vi que você é colorado. Deus me livre. Então, sempre quis ser jogador de futebol, acho algo muito, muito forte na nossa juventude, né? Esse vínculo com o esporte. Também joguei basquete, então gostava muito de esporte. A minha prática não foi tão eficiente assim para eu ter ido por esse caminho, né? Essa habilidade, Gostei, a prática é melhor do que a habilidade. Então eu acabei não conseguindo desenvolver o esporte, apesar que meus irmãos foram pro lado esportivo, né? Eles trabalham com esporte e tudo mais.
Mas eu não consegui, eu acho que sempre de criança eu Queria ser o queria jogador, jogador, né? Mas tu falou que sua mãe era do esporte, sua mãe também. Não, ela acompanha bastante. Acompanha, não trabalha no meio. Acompanha bastante futebol. O meu irmão mora em Portugal e tem uma assessoria esportiva para atletas. Que E a maneiro. minha irmã é fisioterapeuta da seleção feminina de futebol do Brasil. Foi pro arquiteiro. Então era todo mundo envolvido ali no. Eu só consigo acompanhar mesmo, né? E ver o Grêmio que não é lá um grande. A minha habilidade. Isso de resiliência. É um exercício É o Grêmio forte de esse resiliência. ano. Esse ano e nos últimos também. né? Boa. E aí, você falando de recompensa, cara, eu tentei voltar pro esporte, né? Não era lá um esporte. Voltamos, a minha prática não era das mais efetivas, hoje só faço corrida de rua, né? Mas lá na juventude eu jogava dama, tudo mais, e ganhei umas medalhas lá como campeão de damas. Isso né? esporte, vai, mas era uma recompensa. Mas você com essa questão de jogar e tudo não era. Porque assim, eu não falo mais de idade aqui, porque já teve gente com investimento aos 9, Sim. promoção aos 13, já teve. Assim, na escola, vou jogar, putz, vou pra festa, vou vender o. Como é que era? O ingresso das festinhas, não tinha ali um negócio. Promoter. Assim, Muito tímido pra conseguir. você era o. Se eu perguntasse pra alguém lá da quinta série, A, B ou C tarde, né? Depende. Você era o cara mais tímido do início? Tinha que vergonha tava no de início? responder a chamada, cara. É, né? Aquele tipo. Aí a faculdade, a vida vai mudando a Um gente. relacionamento depois. Fui trabalhar com relacionamento, né? Você vê. Tipo. E deu certo de alguma forma. sim. Ou não, né? Acho que tá dando. Não, mas, cara, com o tempo, com a experiência, a gente vai conseguindo se desenvolver nisso. Dou palestra, por exemplo, e, cara, hoje falar não é um problema. Lá atrás era, né? Timidez, tudo. Né? Que legal. Era diferente, né? Legal. Eu também, como na infância, né, principalmente, eu acredito que o futebol, ele é predominante no nosso país, né? Então, eu acho que o sonho era ser jogador. Tentei, né? Comecei na base do América Mineiro com 10 anos de idade. A prática já era um pouco melhor. Já era melhor. Bem por confiar. Já era um pouquinho, né? Já consegui, né? Entrar, né, na base, etc. Mas assim, é um ramo muito difícil, né? Realmente você tem que estar iluminado ali pra ser você, etc. E até quando os 14 anos, fiz os 14 anos. A hora que eu vi que eu comecei a sentir que não ia mesmo, então falei, não é a minha missão, né? Primeira pivotada na carreira. A primeira pivotada na carreira. Já conseguiu aos 14, já teve essa. Até os 14. Mas você parou porque você achou que não ia? É porque assim, eu joguei também até os 14, só que eu parei porque assim, eu quero começar a jogar vôlei. Aquela assim, meu pai falou, faz o que você quiser, né? Porque você perde a infância. Me marcou muito, tava no fliperama, o pessoal falou assim, você mora aqui ainda? Como assim? Porque é escola, treino, viagem, você perde a tua infância. Perde massa. Não, eu acredito que foi uma decisão em conjunto com meus pais, né? E com relação, realmente a gente via, né? Porque na época foi oferecido um contrato, etc. Mas assim, que não era assim atrativo e te prendia, que você ia perder toda a questão de futuro. Então e realmente também eu sentia, né? Eu acredito que o ser humano ele sente as coisas, né? Mesmo independente de idade, né? A criança com 2 anos de idade, ela sabe se ela está em perigo ou não, né? Verdade. Então eu acho que isso é um sentimento comum de qualquer ser humano, né? Então eu senti que que tava legal, eu gostava, uma intuição e que não era esse caminho. E aí larguei, né? E aí fui focar em estudos mesmo, né? Porque a gente sabe, né, que as escolas públicas naquela época do país eram boas, né? Então formaram grandes pessoas. Verdade. Então eu optei em tentar pivotar a minha carreira, porque aí falando em premiação, eu era um aluno de boas notas, mas não era um aluno exemplar, né? Então era o cara do fundão. bagunça, do fundo. Era quinta C. Era quinta. Não, entre B, porque eu só falava quinta série A e B, mas o cara falou, tá esquecendo daquela C tarde que é o pré-expulsão, né? Que é o pré-expulsão, né? Tu vai estudar tarde, né? Isso, nunca tive problemas com notas, mas tinha problemas, né, comportamentais, digamos assim. E aí onde veio a primeira premiação da minha vida, que a coordenadora, né, a pedagoga da escola me colocou como líder da sala. Olha aí. Então, eu acho que Ela premiou o mau comportamento. Ela tentou pegar um aliado ali. Visão futuro ali. Na verdade, ela foi assim, ela foi a minha primeira gestora, né, digamos assim. Ela ela viu qualidades em mim que estavam pro lado negativo e ela falou, não, vou dar um cargo pra esse cara aqui como líder da sala e vou transformar o que eu vejo nele, que tá numa parte negativa pra positiva, cara. E realmente deu super certo, cara. Pô, você tá falando isso, eu tô pensando, até se algum professor, porque eu tava dando aula, lembro,
na FGV, tava dando uma pós da FGV, tinha um pessoal da Ambev, e eu sempre fiz isso. Quando pegava assim, aquele mais que deixa eu pegar pro meu lado. Eu tô pensando agora, você falou uma coisa bacana. Provavelmente eu devo ter algum professor que fez isso, porque normalmente você já vem alguma coisa, né? É isso. Que- E o gerir é isso, né? Você pegar, né, o que tem de positivo e aflorar, né? Então, eu Bom acredito exemplo. que a Conceição, né, tanto que Ó, que legal. a coordenadora pedagógica nossa, Conceição, se ouvir aí, obrigado, né? Que Pô, foi que minha legal. primeira gestora na minha vida, onde pegou na energia que eu tava gastando de forma negativa e transformou em positivo. Que E maneiro. foi a minha primeira recompensa, digamos assim. Boa. Agora uma pergunta importante. Cara, você foi alguma vez pra diretoria, coordenação? Mesmo sendo quietinho? Porque assim, Fui. a gente já foi várias, né? Assim, Eu já fomos lá. Não, eu era o quietinho, mas, pô, não tem como não ter ido visitar. Revidando bullying, né? Aí é expulso junto, né? Sabe o jogador que revida Revira e vai junto. provocação, aí vai junto. Já... Ah, pô. Teve gente que falou assim, não, já teve gente aqui, não, nunca foi. Ah, nunca fui, Não é possível. não tem como. Já manda aí. Pô, a pergunta que eu fiquei pensando, você falou da Conceição aqui, do exemplo. Quem que foi a primeira inspiração de vocês, assim? Acho que você falou um pouco no começo, quando a gente estava se apresentando, falou um pouco sobre inspiração. E eu gostei muito do exemplo da Conceição, de, putz, ela conseguiu entender ali que você tinha um potencial subaproveitado, olhando pro lado errado, colocando uma coisa legal. Mas qual que é a primeira referência que vocês lembram de inspiração? Poxa, cara, eu falo assim, pra mim, a primeira inspiração da minha vida é minha avó, cara. Por favor. Minha avó, ela assim, se você pegar a história de vida dela, ela foi uma guerreira de conseguir criar a família, educar a Aham. família e manter a união da família, né? Eu falo assim que minha avó foi uma baita gestora, né? E seguramente De família grande? eu tenho família grande, né? Minha avó teve 5 filhos, né? Então, ela criou tudo com muita dificuldade, passou por muita coisa na vida, Aham, assim. aham. Eu sempre falei com ela, dá um livro de tua vida, que ela foi uma montanha-russa mesmo, né? É. De altos e baixos. E mesmo assim, ela sempre manteve a união, né? Então, por exemplo, eu me recordo que todo dia de manhã ela ligava para todos os filhos, cara. Ela não saía Ó, trabalhar olha só. sem falar com todos os filhos. Então é uma coisa Que maneiro. todo dia que tocava o telefone na minha casa, 7, 10 da manhã, eu já sabia, eu atendia sabendo que era ela, cara. É A mesmo. infância toda foi assim, então Aí essas memórias afetivas são sensacionais, né, Diego? exatamente, então, ou seja, então a forma que ela conduziu a família, a forma que ela gerenciava os conflitos, né, que família já sabe tudo É, sempre tem. existem conflitos, cara, pra mim, ela não só foi como é até hoje a minha primeira inspiração. Que legal. Que demais. Que bacana. Cara, no meu caso, a inspiração vem dos pais, né? Da minha mãe, do meu pai, pelo tanto incentivo pro estudo quanto pelo esporte, né? Do futebol, do basquete, mesmo sem eu ter aquela prática que você comentou, né? Mas também de trabalhar, né? De buscar o que se deseja, de ir atrás, né? Então, hoje eu e meus irmãos, cada um tá num canto, né? Do país, mas realmente ir atrás do seu sonho, do que se quer, do que se busca, isso foi o que eles me passaram e o que eu busco Que valorizar aqui veio, na minha né? carreira. Que maneiro. Só aproveitando a pergunta do Rafa, tirando a família, tem alguma inspiração pessoal de vocês? Porque profissional vai passar várias. Vai. Por que essa é legal? De novo, porque eu escutava muitas pessoas, quando você sai, né? Quando você vai pra Nordeste, vai pra alguns lugares, não, pô, inspiração, não, alguém, é TV, É. ou algum executivo de empresa. Cara, mas de repente o seu João da padaria ali é muito mais inspirador do que um monte desses aí que Muito estão. empreendedor de Do palco. que empreendedor, que a pessoa, de repente, a Dona Maria que fazia putz, eu fui, cara, foi muito bacana aqui no meu TEDx, tem uma pessoa que foi, eu abri o evento, enfim, tem uma menina que tava falando, ela contando mais histórias da avó dela, sobre empatia, sobre ver produto, sobre isso, mas a avó dela não tinha educação nenhuma. Sim, olha só. Tudo que hoje em dia tem um monte de metodologia bonita, como é que ela faz de coração, como é que chamava as pessoas, como é que falava isso. Então, às vezes, tem milhões de inspirações e a gente não olha, tá do nosso lado, né? Vocês tiveram algumas inspirações pra vocês, pessoais? Porque tem alguns momentos da nossa vida, né? E acho que eu vou até emendar a minha pergunta, que é, por exemplo, quando você sai do mundo familiar e vai começar no mundo profissional, cara, assim, é um monte de medo, um monte de desafio. Você não tá mais ali todo mundo tomando conta de você, né? E aí, assim, se você tem uma inspiração e se tem alguma coisa que marcou vocês nesse período, seja que deu certo ou não deu certo, mas que serviu de aprendizado pra vocês nesse início de saio da vida familiar e vou pra vida profissional. Eu tenho uma bem interessante, que foi durante a faculdade, tinha um professor que me orientou no curso, que foi uma inspiração para mim, já nos deixou durante a pandemia do Covid, e se chamava Walter Nick. Foi uma inspiração, foi orientador, ele desafiava bastante e buscava te orientar não só pelo caminho
do acadêmico, mas também um complementar ali de profissional, quando discutia com ele também dava alguns caminhos. Legal. Na época, a minha universidade tinha um convênio com algumas universidades fora do país, ele me incentivou a estudar fora, consegui uma bolsa para estudar na França, então foi muito bacana. E ele dava aula em algumas universidades fora, então o caminho que ele deu foi muito interessante. E tem Legal. uma história muito, muito legal dele, que em determinado momento eu já tinha saído da faculdade, da universidade, e ele concorreu a reitor da universidade, assim, poxa, gratidão por tudo que ele fez, vou lá fazer campanha para ele. E um dia eu tava num prédio distribuindo panfleto dele, todo mundo me ignorando, eu, beleza, mas é meu papel aqui. Ajudando. Aham. E eu tava distribuindo os santinhos dele, né, ele não foi eleito no final. E aí ele aparece, eu tava no meio de um prédio vazio, ele aparece do meu lado assim, você tá aqui, eu sabia que eu ia te encontrar aqui distribuindo. Ele parou do meu lado, e eu vou seguir fazendo o que eu tava fazendo, dava o santinho, as pessoas me ignoravam, e ele parou. Para aí, só um pouco. Parou os alunos e disse: não, só um pouquinho. Você sabe quem é essa pessoa aqui que o Marcelo está distribuindo? Sou eu. E aí ele começou a falar a proposta dele. Eu achei ele muito engraçado. Vocês não estavam nem vendo. Nem estavam vendo, ele parou. Vou te ajudar aqui a fazer a minha campanha. Fez um pitch ali. Fez um pitch na hora. Não, pode deixar. Só para aproveitar aí para depois Claro. na sua também responder. E nessa virada, no início profissional, início do trabalho, teve alguma coisa que marcou você? Porque normalmente marca e alguém ajuda também, né? Teve alguma coisa que marcou nesse teu início profissional? Fala assim, cara, meu primeiro trabalho, alguma coisa. Porque com o teu primeiro trabalho, normalmente você, pô, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Quer dizer, ou comprou coisa pra família, ou fazer. Sim. Só que tem os aprendizados pra fora, né? A recompensa do primeiro salário é o quê? Mas pra fora é cheio de medo, né? É um mundo novo. Sim. Teve alguma coisa que Cara, marcou no início, assim, do teu No trabalho? início da carreira, eu tava querendo era juntar o dinheiro para poder ir para fora mesmo, para poder fazer a pós. Né? Pode parecer meio Caxias, tudo, mas era esse o objetivo, era guardar ali para conseguir ter condições de fazer uma pós-graduação e conseguir. Mas foi bem tranquilo o início do trabalho? Não teve aqui, porra, não sirvo pra isso, não Megas altos e baixos ali, mais baixos do que altos, né? vou pedir demissão, não serve pra mim. Para conseguir entender a dinâmica do dia a dia, que é bem diferente. Era o quê? Esse teu primeiro era como que era? Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal. Passei no concurso, comecei trabalhando lá. Aí... O teu primeiro trabalho foi no concurso da fiz um Caixa? estágio de 2, 3 meses, aí eu logo entrei no concurso e aí fiquei 3 anos lá e aí saí da Caixa para estudar fora. Boa. Isso, legal. De queimar umas pontes nesse cara. Deixar de ser funcionário público, né? Sim. Exatamente. Não, o meu primeiro emprego foi no call center, né? Como operador, né? Fazendo cobrança, operador de 4 horas, né? Assim, inspirações eu tenho várias, né? Porque quando você chega 18 anos no call center, primeiro emprego, cara, aquele tanto de gestor, supervisor e até colegas do lado mesmo é um mundo novo, como você falou, né? Você tá redescobrindo o mundo profissional, né? Então seria injusto, assim, de eu falar, assim, de uma pessoa de inspiração, porque, assim, tive inúmeras inspirações. Agora, um fato aí, um caso que aconteceu que marcou muito, que foi o meu primeiro supervisor, o Magno Borges, a época eram computadores mais lentos que quando eles monitoravam a tela, o mouse ficava lento. Lembram disso? Você já sabia. Era um eco. Se tem um eco, se tem alguma coisa, tá monitorando. Tem alguns sistemas que são ruins que ainda são. Ainda tem alguns não. E aí, antigamente, o mouse ficou lento, está Tem sendo alguma coisa errada. Como ajeitar na cara. você ajeita na cadeira e tal, e primeiro emprego, e precisava muito daquele emprego, etc. Então você ficava nervoso e eu começava a sair do script, às vezes até travar com o cliente, etc. Tal. E aí o Magno me ouviu, e aí, cara, o Magno, ele me chamou, falou, cara, para aí, vem cá, me chamou pra ele dar um feedback, falou, cara, fica tranquilo, você sabe que você cobra bem, olha o seu ranking aqui, você começou bem, etc. Tal. Então, assim, era um cara com supervisor que poderia, assim, como naquela época, né, a demanda era absurda pra entrar, poderia simplesmente me descartar, me chamou, entendeu o problema e me tratou com muito respeito e me deu um caminho pra não errar mais, né? Então fiquei tranquilo, e quando eu vi a setinha mais tranquila lá, Já eu ficou tava mais mais... tranquilo, falou, pô, o Magno que tá me ouvindo, é parceiro, ele já conhece o meu trabalho, já identificou os meus pontos fortes e ele tá comigo, cara. Então isso foi uma tranquilidade muito boa. E é curioso, né? Porque no call center, né, a gente tem muita gente nesse primeiro emprego. Sim. E a gente não valoriza tanto essas pessoas e essas lideranças, né? Mas esse supervisor teve um super tato aí para conseguir lidar com um jovem ainda inexperiente, mais inseguro. 18 anos, seguro. E se a gente não tiver isso hoje em dia, também todas essas operações de atendimento ao cliente podem... Verdade. Eu penso que isso de alguma forma é muito negligenciado, porque essa primeira experiência ela pode moldar o futuro profissional dessa pessoa. Sim. A maneira como ela enxerga, por exemplo, o feedback, a maneira como é que ela enxerga
todo o processo de melhoria contínua e tudo mais, ela pode ser moldada para esse primeiro momento que pode ser dúvida. traumático. Exato. Às vezes, e aí também, obviamente, muitas vezes o supervisor, às vezes não tem tempo, às vezes tem uma pressão, Sim. mas negligencia essa pessoa numa primeira experiência, e isso pode ser muito preditor de todo o futuro dessa pessoa, de como é que ela vai encarar todo o processo no Perfeito. futuro, né? E muitas vezes o supervisor também não teve a formação para Também. conseguir. Não, é porque não tem até hoje, Ele cara. pegou um operador que estava melhor e promoveu, vamos botar ele como supervisor aqui, e assim que ele começa a ser gestor de pessoas. É porque o tema, enfim, só para não fugir, assim, gente, liderança é prática, né? Teoria. Exatamente. E se você muda o tempo todo, você tem que aprender sobre pessoas. O que essa pessoa sabe de pessoa? Antes ela tomava conta da sua vida e agora tá tomando conta de vidas de outras pessoas. Pessoas. É assim, não tem. Não é Não, tão não- não simples, tem informação. É difícil. Eu sou uma pessoa. Vou falar que eu sou beneficiada, porque assim, minha infância, pô, eu fui capitão de time. Então já com 14, com 13 anos. Já tinha uma liderança. 12, 13 anos, não, eu já tinha um treinador me ajudando, 12, 13 anos. Aí você vai, tá ali na escola, minha primeira formação foi educação física, então eu já dava aula para algumas coisas. Então eu sou beneficiado. Então na hora que você foi, quando eu virei supervisor, independente de trabalhar bem ou não, você já teve algumas experiências por isso, mas a grande maioria não. E esse é um risco muito grande. Mas um ponto legal, Marcelo, que você falou, que eu acho que para quem tá seguindo, que chama atenção é a relação de confiança. A partir do ponto que você sabia quem estava do outro lado e sabia que não estava ali com o intuito, você ficou tranquilo. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, deixa eu criar uma metodologia de feedback, deixa eu criar uma metodologia. Cara, às vezes não tem metodologia. É se conectar. Não, se você tá ali o tempo todo, a pessoa sabe que tá do outro lado, tá pro teu bem, cara, você vai receber feedback tranquilo, você vai ficar tranquilo fazer teu trabalho. Então, às vezes, é mais simples do que as pessoas imaginam, porque simples fato, você falou, cara, criou uma relação de confiança que você falou, não, você deve falar, não, eu sei que ele tá me ouvindo e tá ali só preocupado, ver se pode me ajudar, não tá preocupado em me mandar embora. Mas isso é uma coisa muito legal que eu acho que também interessa um pouco da pergunta que eu queria fazer pra vocês, que é o feedback sem conexão real, ele acaba virando só uma lista de problemas no final das contas, né? Muito difícil o teu time receber um feedback, alguém do seu time receber, se você não se conecta com aquela pessoa de fato, porque aí vira quase que você tá apontando o dedo de problemas que você encontra em mim ou na minha postura de alguma forma, né? Então acho que isso dificulta bastante esses processos Sim, com essas todos, pessoas, tá certo. né? E aí a pergunta é muito nesse sentido, assim, de o quanto que vocês enxergam o papel de vocês nessa conexão com as pessoas, assim, porque, de alguma forma, as histórias de vocês, elas foram muito moldadas por como vocês conseguiram se conectar, seja com as histórias pessoais dos seus pais, dos seus avós, mas ou com essas pessoas que, de alguma forma, facilitaram a entrada de vocês no mercado de trabalho. Quanto que vocês se enxergam hoje facilitando esse papel também de quem tá embaixo? De conectar pessoas. Como é a vida de vocês. É tipo assim, né? Eu tenho um mantra que eu sou assim, cara, eu preciso conhecer gente nova toda semana. Assim é porque minha vida foi moldada por história de pessoas. Eu não sou uma pessoa de leitura. Eu não sou, tento, mas não sou. Eu tenho que estar em qualquer lugar, enfim, óbvio, tenho a facilidade de estar no bar e daqui a pouco virou amigo do garçom, seja o que for. Mas essa é uma boa pergunta porque as pessoas. A evolução está muito ligado com o que você aprende com coisas reais, mas se as pessoas não conseguem se conectar com pessoas, tem problemas. Como é que são vocês? Acho que essa é uma boa pergunta, essa questão de conexão com pessoas. Boa No pergunta. final, acredito que como líder, em tudo na vida, cara, tudo é sobre pessoas, né? A gente não vai conseguir fugir disso. E que bom que é assim, né? Por enquanto a IA não roubou esse papel nosso, né? Mas assim, eu como líder e como profissional, e muitas vezes como amigo, né? Mas no mercado de trabalho fica mais fácil de você visualizar isso. Eu entendo que o papel do líder é de desenvolver pessoas. Né? Então, no meu dia a dia com as equipes, e já tive equipes de call center, já tive 600, 800 pessoas com equipes grandes, o meu papel eu entendi sempre que foi esse, de guiar, de desafiar, de ser empático, mas de buscar sempre trabalhar aquela pessoa para ela dar o seu melhor. Então, vou pegar um exemplo que a gente falou de call center. Eu tinha uma equipe, ela era uma equipe terceira, numa das funções que eu já executei, e eventualmente chegava para mim algumas gravações que a pessoa foi bem ou que não foi bem, né? Eu pegava algumas amostras de chamadas que o cliente avaliou bem e que não avaliou. Cara, quando o cliente avalia, normalmente o gestor pega só o que não avaliou para, vamos lá dar um feedback, vamos fazer algum tipo de ação corretiva. Eu queria também as positivas. E as positivas, eu pegava alguma amostra delas, eu gravava um vídeo na vertical no meu celular e mandava manda pra pessoa aquilo. Cara, ela nem sabe quem eu sou, eu nem sei quem ela é. Mas um simples gesto eu parar 30 segundos e reconhecer o trabalho da pessoa que tá lá no call center, no interior da Bahia, cara, já fazia diferença. Tem um dia que eu fui visitar o call center, tinha um vídeo meu rolando, mas que vídeo é esse, cara? Me lembrava. Cara, então pequenos gestos, e cara, eu tenho
N que a gente pode falar, de coisas no dia a dia que a gente pode fazer para tentar melhorar aquela vida daquela pessoa, para reconhecer, para desenvolver. Então, eu acho que no mercado de trabalho dá pra gente Perfeito. trabalhar isso muito bem. E aí depois, cara, no final, o nosso objetivo é formar pessoas para nos suceder, é desenvolver líderes para trabalharem cada vez melhor pelas nossas empresas. E tem um outro CPF ali por trás, né? Sim. Que se ele conseguir passar aquelas 8 horas, 10 horas do dia dela feliz, vai ser melhor para todo mundo. Vai ser bom dar esse exemplo, até para o Marcelo responder. Isso na nossa vida familiar de amigos também. Às vezes a gente tá num ambiente de confiança, a gente não precisa ser reconhecido porque eles já sabem que eu gosto. Não, cara. Eu faço questão Que de dar um custa que elogio você no dar um outro. elogio, É. tá num grupo de amigos ali num churrasco. Porra, cara, que maneira se tu fez no, Isso. ou na família, não, na família, né? Você, porra. Você elogiar o Gabriel pra mim, eu vou fazer questão de chegar depois pra ele. Ó, só pra te falar, É, o Hélio te elogiou, viu? E isso é muito interessante, porque a gente apoia muita gente que a gente não conhece muitas vezes, né? Seja no é. LinkedIn, ou seja, Sim. às vezes você apoia, sei lá, um pequeno empreendedor que tá começando um negócio, você apoia um amigo ali que teve uma promoção, mas às vezes o teu familiar, teu amigo, Tá teu precisando. conhecido, há 20 anos contigo churrasco na tua casa, você não faz. Não elogia, não. Mas é óbvio, porque a gente é do círculo próximo, a gente é. Não, Mas não, a gente- às vezes ele precisa daquilo, né? Boa. Precisa daquele afago ali, Sim. muitas vezes. Boa. Mas aí eu quebro em dois pilares, né? O que a gente tem que ser para que a gente. Como que nós não devemos nos estruturar intimamente para conseguir ser isso, né? Para formar seres humanos, né? E aí, independente do mundo profissional, Boa. como no mundo familiar, né? Primeiramente, eu enxergo claramente a vida como, por exemplo, família. A gente falou aqui de família, Aham. que às vezes nós elogiamos o de fora e o velho ditado, santo de casa, lá, é isso? É. E aí eu brinco muito, gente, almoço de família domingo, tá lá o frango e o macarrão, todo mundo reunido, risos e tal. Quando vai embora, ninguém vai falando de ninguém. Não é a realidade. A gente sabe que no carro sempre a gente tá comentando de alguém. Não. Tem lá, tu vê fulano. Girou. Vê fulano. Você viu que fulano comprou uma televisão? Você viu que fulano vai conseguir fazer uma viagem? Cara, é unânime. Qualquer casa no Brasil lá. Debrief. Tem um debrief, né? Boa. No ritual boa. da governança, né? Boa. Então, ou seja, um dos pilares na minha vida que eu construí intimamente é que esse debrief eu começo a reconhecer e elogiar as conquistas. Eu acredito assim, que pra gente conseguir formar seres humanos, primeiro que a gente tem que conseguir é ficar feliz pela conquista do outro. Porque normalmente a família tem aquela questão, pô, ele pode estar igual eu, mas melhor do que eu, não. Muito na família, nós temos primos, etc. A gente tem isso. Então, a partir do momento que você, como ser humano, consegue ficar feliz pela conquista de quem quer que seja, principalmente da sua família, você começa a enxergar o mundo de forma diferente, que vai começar a te preparar para no seu dia a dia, basicamente profissional, que o mundo acelerado, né, tanto profissional, você começa a enxergar os seres humanos e aí Verdade. vira o ser humano, como o supervisor Magno fez comigo. Pô, ele podia Verdade. simplesmente... Gabriel, tem vários ali, você não serve, etc. Mas a partir do momento que ele me enxergou como ser humano e a minha necessidade daquele emprego de estar aqui, a gente fala Aham. a questão da confiança, ele conseguiu criar essa conexão, porque sem conexão você não chega a resultado nenhum, tanto na vida pessoal ou profissional. Então, eu acredito que é um exercício que, intimamente de cada um, que a gente, né, do que a gente tem que nos transformar, quais são os pilares básicos para que a gente possa atuar dessa forma, né, igual o Ribas falou aqui, para que a gente realmente transforme seres humanos, não profissionais. O ser profissional, para mim, é uma consequência do ser humano que ele é. Maneiro, não, total. Quer perguntar agora o seguinte: muitas pessoas também, cara, assim, transformam um problema desse tamanho, ou às vezes tem um problema e tem pessoa do lado que pode ajudar, fica com vergonha de pedir ajuda. Tem N problemas que poderiam não existir. Mas a gente sabe que também existem problemas críticos que acho que todo mundo passa. E as pessoas acham que agora, não, cara, super empresário, super executivo, são super heróis, e a gente sabe que a gente é vida real, carne e osso como todo mundo. Teve algum momento na vida de vocês que assim, cara, fudeu, deu merda, que você abriu o buraco e assim, não sei o que eu faço. É porque na hora que eu saí do mundo corporativo pra empreender, eu já quebrei várias vezes, você vai de novo, isso aí. Mas teve algum momento que assim, tu fala assim, aquele que marcou vida pessoal, profissional, seja o que for, mas assim, acho que é mais do que isso marcou, é mais como saiu, né, para que as pessoas entendam exemplos de todo mundo tem problema e existem saídas do que efetivamente, de novo, pra cavar o buraco. De vez em quando o negócio é desse tamanhozinho, a pessoa fica cavando, depois o buraco é desse tamanho e já podia ter saído, né? Mas teve alguma coisa, até pra mostrar que são pessoas de carne e osso, fala assim, cara, isso aqui pra mim foi um momento da minha vida que, No mato sem cachorro, né? putz, fica sem dormir, fica sem, seja lá o que for.
Cara, pensando em momentos da carreira, acho que desligamento é um momento complicado, né, desligamento que é inesperado, já passei por isso. Eu imaginava, fui desligado e aí você fica sem chão, você tem uma casa para sustentar, o que que vai acontecer? E aí eu acredito que para sair desse caminho, pelo menos foi o que me ajudou na época, era ter uma rede de apoio, né, era ter uma pessoa do meu lado que eu poderia confiar, ou ter amigos que conheciam, que já trabalharam comigo, que poderiam me indicar, ser ser aberto para demonstrar essa necessidade de Perfeito, ajuda, perfeito. para conseguir recorrer à sua rede de apoio, porque ela está ali justamente para isso, né. Ela Aham. não pode não ter esse nome formal de ou a pessoa não sabe que faz parte, É. mas, cara, é seu amigo, é seu colega, né, você faria por ele muitas vezes a mesma coisa ou até mais. Perfeito. Então, saber contar com outros, né, nesses momentos de dificuldade, me ajudou a superar momentos assim, a inseguranças, de: "Poxa, será que esse é o caminho certo?". Então poder conversar, desabafar, eu acho que é bom caminho. E claro, também ajuda profissional, né, através de psicoterapia, também ajuda nesses Você fez momentos. nesse período de sair. Já fiz também, né, e me Teve ajudou algum, bastante. eu não lembro quem passou aqui, eu nunca passei, assim, pra pelo menos que eu me lembro, né, algum tipo assim, demissão, saída, a gente tem mais alguma, assim, que inesperado, eu nunca, como é que eles falam hoje? Ah, Lugar mas de fala, não, mas teve uma pessoa que falou aqui, que falou: então assim, acho que tem 2 coisas na visão dele, da pessoa, eu não lembro quem, que assim, uma coisa é você perder alguém familiar, querido, morte e tudo, e o cara falou: "Cara, a demissão inesperada, né, eu conheço gente que ficou, assim, 2, 3 meses no buraco". Negócios quebram. Às vezes a empresa quebra ou tá quase em vias de quebrar, e aí não tem muito, por mais que você esteja Não, performando. não, mas acho que quando a empresa quebra e tudo, você ainda tem ainda uma, Uma massagem. você já tô imaginando o que vai acontecer, tô doente. Entendi. Assim, quando é pego de surpresa, cara, assim, eu tinha pessoas que eu queria: "Cara, vamos que eu quero te apresentar", o cara não queria nem conhecer pessoas. Assim, se fechou de uma forma que acho que sentia vergonha, não, Com autoestima. Mexe. vergonha, assim, deve ser um negócio Eu acho que você pegou punk. num ponto, já passando na sua, mas você pegou num ponto importante que é como é que você consegue se demonstrar vulnerável, né? É, Porque de alguma forma o mundo corporativo ele vende a ideia dos super-heróis, né? Com As certeza. pessoas elas, pô, são sempre empilhando conquistas, empilhando prêmios, empilhando promoções e tudo mais, mas a gente pouco fala sobre o quão vulnerável você também fica quando você se despe dessa capa, né, do sucesso de alguma forma, porque de alguma forma as pessoas elas têm um pouco de vergonha de demonstrar quando elas não são bem-sucedidas e acontece, a nossa trajetória não é linear para cima, perfeito, né? Da mesma forma a gente tem esses vales e a gente vai ter momentos que, cara, vai dar errado e a gente vai ter que se reconstruir. perfeito. Mas até para quando a gente construir uma cultura mais aberta ao erro, à experimentação, a gente tem que também ter uma vulnerabilidade aqui por trás. Sim. Se a gente fica batendo na tecla de: "Não, cara, nós somos perfeitos, ninguém erra e tudo mais", Não tá cara, como. talvez você não vá conseguir criar um E hoje em dia ambiente. todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Você só consegue se complementar com o outro se você saber o que que eu sou vulnerável para o outro me ajudar, né. Complementar. Não dá para também olhar o LinkedIn e achar que a vida é aquela É. maravilha. Mas pegando, não, fica tranquilo. Pegando o seu conceito aí do que é ter um problema, que para um é um pequeno, para o outro é muito grande, né? Eu acredito que a gente tem que aprender a conceituar o que é um problema, né? Por exemplo, para mim, um pilar que eu tenho problema para mim, por exemplo, uma pessoa é cega. É algo irreversível. Essa pessoa ela tem um problema. Ela tem que se adaptar à vida dela sem a visão. Aham, Algo irreversível para mim, eu trato como um problema. Tudo que não seja irreversível é um desafio. Então uhum, começa, eu acho que acredita você começar com a visão de classificar realmente, porque senão a sua vida você vai ter pequenos problemas e vai transformar ele em enorme, vai trazer um sofrimento, etc, e isso uhum, vai atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, etc. perfeito. Então, Sim. para mim, eu conceituo o problema. Então, ou seja, 99% da minha vida são desafios. Desafios. 1% que são irreversíveis, ou se Sim. perdi um familiar à morte, é irreversível, isso virou um problema de como eu vou lidar Lidar. isso, né. Então eu acho que é importante as pessoas terem essa dosagem do que Aham, realmente é um problema ou não, aham, porque, ele vai resolver aquele desafio de forma muito mais fácil se ele fazer um planejamento dentro de uma realidade, né. perfeito. Porque, se ele transformar, etc, numa coisa que não é, às vezes a solução tá do lado, como Sim. você disse, e ele nunca vai conseguir enxergar pela forma dele pensar, Perfeito. né. Então, eu acredito que, né, igual essa rede de apoio, né, que o Ribas falou, é fundamental e na minha vida, você pedindo pra exemplificar, o maior desafio que eu tive foi quando eu precisei começar a rodar a empresa, e aí a gente teve uma mudança no modelo de pagamento comercial, Aham. e aí eu precisava, por exemplo, de 500.000 para rodar a empresa, eu precisei passar de 2.000.000. E eu Nossa. precisei de colocar a casa da minha avó em garantia,
e um empréstimo que era o único bem pago da família inteira. Caraca. Não, e da dona... Dona Conceição, hein? Não, Não, Conceição era da escola. Da escola, Conceição era da escola, minha avó. Que Não, daquela sua inspiração. É. Já que você é minha inspiração, É. deixa eu botar sua casa pra rola aqui. Caraca. É, Que ela ligava todo dia, você entendeu? Eu imagino o que foi o debriefing da família quando ele não, falou isso. eu te falo. Não, 3 anos fora do Natal e todos os aniversários. É, Eu mesmo? fui o neto que penhorou a casa da avó. Caraca. E aí eu falo assim, que a verdadeira empreendedora é ela, né? Por isso que eu falo que ela é a minha maior inspiração. Porque quando eu fui lá pra... Investidora. 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 Quando eu fui lá pedir pra ela, eu falava, a situação é essa, se eu não tiver dinheiro, a empresa não roda, Caramba. não vai acontecer. E para acontecer, eu preciso disso, e o único imóvel que tem é seu. Eu fui muito sério com ela. Eu tô vindo aqui pra você me falar, não. Me dá um tapa na orelha e fala, larga disso, menino, não vou dar a casa aí, não. E larga esse sonho. E não, ela me incentivou. Então, ela Legal. foi. Então, nesse que desafio legal. aí, que é uma rede de apoio, né? Excelente. Ela foi a maior incentivadora, falou, faz. Fiquei fora do Natal, dos aniversários, É. por 3 anos. 3 anos. Mas hoje, Tão grave. como é que tá a casa hoje? Não, em 3 anos resolvi o problema. Mano, No 4º ano voltei e etc. Resolvi, paguei resolveu tudo isso. tinha etc. Mas assim, seguramente, se não fosse ela, essa rede de apoio, minha avó, nesse desafio, seguramente eu não estaria aqui agora sentado conversando com dúvida. vocês. Não. A gente escuta muito do skin in the game, mas nada igual a sua avó. É, A casa no negócio, a van. Cara, minha avó, e ela assim, eu fui lá pra escutar um não, cara. Eu falo que eu conto isso contei pra minha família, né? Porque eu queria ficar pra participar dos eventos familiares. E ninguém queria, não. Você convenceu ela. Eu falei, não, gente, ela me incentivou. Não é possível. E ela falava, e eu incentivei ele. Mas as pessoas é que ela achava que tava passando, né, passando pano pra mim. pra mim, né? E na verdade ela foi a maior empreendedora, cara. E se não fosse esse gesto dela, cara, seguramente a VGX não existiria. Existiria. Mas aí, Se tiver neto, já sabe, né? todos garantidos aos exemplos. Aos netos, assim, é bom que o vídeo fica até os netos, aí, ó, fica pra todo mundo. Mas é legal só pra reforçar quem tá assistindo. Uma coisa importante vocês perceberam dos 2 pontos dos dois. O tema da rede de apoio. Fortaleçam seus relacionamentos quando você estiver bem. Porque tem muita gente aí no mundo que é assim, some. Aí quando tá com problema, aparece. Quando tá com problema, assim, é na hora que você tá no topo que você tem que fortalecer seus relacionamentos. E aí, falando de relacionamento, tô falando de só trabalho, não. Tô falando dos amigos, de família, de assim, cara, quando você tá no topo, que não tenho tempo, cara, tem. Vai tomar um café, vai fazer uma ligação, você fortaleça. Por quê? Porque senão, você nesses momentos... Gente, e assim, teve um amigo passou por aqui também, que aí vou dar um exemplo mais explícito profissional. Tinha uma empresa, tinha um cara que, enfim, tinha uma boa relação com ele, contra-executivo de uma empresa. Ele saiu dessa empresa, estava em algum lugar e o executivo sumiu. Ele sumiu. Aí quando ele voltou agora para uma outra empresa, o cara tentou, só que na terceira, foi terceira, né, Isa no bastidor, segunda ou terceira. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Quando eu tava lá era isso, agora você vem atrás de mim, então, cara, não me liga que eu não vou encontrar contigo. Então, assim, esse foi logo direto, né? Mas tem muita gente que não é direto com ele. Então, assim, quer saber se a tua relação tá boa? Eu sempre falo o seguinte, pensa, você tá com um problema agora gravíssimo. Tem 2 ou 3 pessoas que pararia o seu trabalho pra te atender? Ou se tiver 2 ou 3 pessoas que tiver problema, você seria os primeiros da lista? Cara, se alguma dessas respostas for não, acho que você precisa rever como é que tá os seus relacionamentos, a tua equipe de apoio, né? Porque assim... Até porque, minimamente, para ele chegar, muitas pessoas nesse processo abriram a agenda, abriram o tempo. Então é uma coisa, as pessoas às vezes perguntam, Gabriel, qual o método, né, que você fez para chegar? Eu falo, gente, ó, o chegar é difícil. Agora, o game mesmo é o que você se torna depois que você chega. Excelente Bom ponto. ponto. Excelente ponto. E é um ponto que você trouxe bem Excelente importante. ponto. Nesse momento que a pessoa está bem, vamos aproveitar para ajudar quem não está. Né? Perfeito. Vamos já aproveitar, assim, aquele seu amigo que está desempregado e que quer puxar uma agenda com você. Cara, abre a sua agenda para ele. Né? E só você ouvir, às vezes, cara, você não precisa fazer nada, só você ouvir eu vi de uma... Enfim, é porque aqui passaram tantas pessoas, eu fico com a minha cabeça. Sabe assim, pô, faleceu um parente. Cara, você não tem o que falar nesse momento. Cara, meus pesos. Vai lá. Ok. Não, se você mandou uma mensagem, Isso aí. Tá. tô aqui. Ia falar. Entendeu? Não tem assim, mas eu não posso sei o que fazer. Cara, eu não posso te ajudar, tudo bem, mas ouve, cara, me liga, pode ser meia-noite, me liga, tô assim, só me desabafa aí, deixa eu ver aqui. Já faz super diferença. Boa. Eu concordo totalmente, assim, acho que de alguma forma, a gente tá falando muito sobre a inspiração e tudo mais, ela passa muito por o quanto que porque no fim das contas a gente vai fazer negócios, a gente vai recomendar alguém, a gente vai ajudar outras pessoas. Mas é sempre muito ruim a sensação de
estão se aproveitando de mim. E quando você não nutre esses relacionamentos quando as coisas estão boas, a sensação é sempre, pô, só me procura quando precisa de alguma coisa, só vai me pedir alguma coisa. Eu acho que de alguma forma a gente tem que construir essa nossa rede de relacionamento, porque os negócios vão acontecer naturalmente. A gente vai, no dia a dia, a gente vai fazer as coisas acontecerem, mas essa relação, ela tem que ser positiva para os dois lados, de alguma forma, né? Então, acho que sim, a gente tem que dedicar tempo de qualidade e intencionalidade também. A gente Isso tem aí. que intencionalmente estar disponível para as pessoas, porque Perfeito. a gente nutre os relacionamentos. Os relacionamentos, eles precisam dessa nutrição. Acho que todo mundo tem as amizades de baixa manutenção, que é aquele teu amigo, puta, você vê uma vez por ano só e você fala, Ok. cara, toda vez que a gente se vê, parece que a gente se viu ontem, assim. Uhum, Tem essas amizades, mas uhum. não são a maioria das nossas amizades. Os nossos relacionamentos, eles necessitam dessa nutrição. Eles necessitam a gente estar intencionalmente nesse tempo e construindo isso. E é um desafio E aí- equilibrar, né? Porque E aí a minha pergunta pra Família. vocês é isso, assim. Como é que vocês conseguem fazer isso acontecer? Porque todos vocês desempenham N papéis. Vocês têm, putz, muitas responsabilidades. Familiares, tem o casal, tem a questão do trabalho, tem a liderança, tem vocês com a própria carreira de vocês e tentando evoluir também, crescer. Como é que vocês fazem para equilibrar o dia a dia? não acho que é uma ciência exata, tá? E que seja muito simples equilibrar, não. Como você falou, né? Tem família, tem casal, tem trabalho, tem amigos. Então, para equilibrar isso, cara, é você de tempos em tempos, o WhatsApp tá ali, facilita a nossa vida, ou as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn. Cara, é de tempos em tempos acioná-los. Lembra que tem aniversário, buscar oportunidades para tentar ir retroalimentando isso, mas confesso que é um desafio grande no dia a dia, né? Às vezes você vai conseguir, nos de baixa manutenção, conseguir levar de uma forma mais tranquila. Mas tem alguns que às vezes vem uma cobrancinha, assim, poxa, faz tempo que não se vê e tudo mais, né? E aí você tem que. marcar. Vamos marcar, né? Vamos marcar, vai. Então é um desafio no dia a dia para conseguir equilibrar, né? Não sei se eu sou o melhor exemplo, mas eu tento. Não, mas é uma verdade isso, né? Assim, o tempo de hoje, né? Eu falo assim, tempo hoje é o que mais vale hoje, né? É, A questão é. de nutrição, né, é importante, mas eu acredito, por exemplo, como eu levo o meu dia a dia, a primeira premissa é, eu nunca fecho minha agenda para ninguém. Então, ou seja, a pessoa sabe que eu tô com a porta aberta mesmo, porque se as pessoas não tivessem aberto a porta para mim, eu não estaria Estaria. disponível. Perfeito. Então, isso para mim é claro de nunca fechar. E manter essa nutrição com todos os desafios familiares, compromissos profissionais, é difícil. É difícil. Então, eu prezo muito em quando eu estou com aquela pessoa, ela sair confortável de que, se um ano eu ficar sem falar com ele, mas eu sei que eu tenho um amigo ali, eu sei que eu tenho um apoio ali. Então, é que é aquele vínculo da confiança, né? Perfeito. Você plantar essa semente na pessoa, que ela tenha tranquilidade. Pô, você não pode mandar mensagem toda semana pra ela, todo mês pra ela, mas ela sabe que num momento de um desafio, que ela pode enxergar como um problema, ela sabe que pode te ligar e que você vai atender a qualquer horário. Então, ou seja, nutrir isso nas pessoas aí, esse sentimento, essa convicção, eu acredito que às vezes é até mais importante, que às vezes tem pessoas que estão te mandando WhatsApp toda semana, às vezes, e não consegue gerar essa conexão. Sim. E- Verdade. Concorda? Então eu acredito que essa conexão é muito mais importante e forte, às vezes, de estar nutrindo diariamente, semanalmente, etc. Não, e fazer isso de forma genuína, né? Porque conhece as É. pessoas de forma genuína, igual essas discussões de geração. Tava no bate-papo, não, porque geração só quer. O que você conhece da outra geração? Você vai lá no um barzinho junto com eles? Você vai no jogo, na fliperama junto com eles? Então, como é que tá falando de estudioso da geração? Estudioso de internet, de livro? É a mesma coisa de, tu falou muito aí da geração prateada, 50 a mais. Cara, tu vai de vez em quando na pracinha jogar um dominó com eles lá, ou de repente na própria família. Sim. Cara, se você não tem nenhum Significado. tipo de experiência, cara, você não vai entender. Não, mas tem as pesquisas. Cara, você não vai entender. Você não se conecta. Né? Agora, por que você não se conecta? Porque ele é preguiçoso. Sim. Você tem tempo pra isso? Tem. Seu trabalho sobre isso, que até a pergunta. Se você não busca a sua evolução, não adianta que você não vai conseguir fazer algo diferente. E as pessoas têm concurso público, nego estuda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no ônibus, qualquer lugar. Pra melhorar a sua relação com as pessoas do trabalho. Ninguém estuda. Ninguém perde tempo com isso. Eu prefiro ficar lá no Netflix. Aí a minha pergunta pra você é o seguinte, vou relembrar. Muito tempo que eu não falo dela aqui, Aninha, beijo. Ana Kageyama, da PayPal, ela esteve aqui falando sobre aprenda algo novo todos os dias, né? Família oriental você tem que voltar pra casa, o pai dela falava, você tem que voltar pra casa com alguma coisa nova, seja como motorista, porteiro, qualquer um. Eu brinco aqui que eu tentei fazer isso com meus filhos, mas às vezes, enfim, já faz um tempo que eu não faço. Esse dia eu falo assim, cara, pode ser palavrão novo. É só pra, tipo assim, é só pra saber assim, a caixinha, tirando escola, que assim, só pra assim, aprender algo novo, porque eu tô dizendo o seguinte, eu sou melhor do que ontem.
E a minha pergunta pra vocês é o seguinte, vou dar uma colher de chá. Vocês são melhores do que semana passada? Mas algum exemplo, alguma coisa que vocês conheceram, aprenderam novo, sem ser, enfim, estudo, que você fala assim, pô, não, eu sou melhor do que semana passada, porque acho que é legal as pessoas pegarem exemplo de quem, enfim, acho que a palavra está no topo, não necessariamente isso, porque a gente está sempre evoluindo, né? Mas para quem hoje está bem, para quem hoje já é inspiração para muita gente, é legal saber se vocês continuam evoluindo, né? Porque tem gente que acha que não, eu tô satisfeito, mas Cheguei, né? você chegou aonde? Porque como o mundo anda, não é que você não tá evoluindo, é que você vai ficando para trás, né? Se você ficar parado, você tá indo pra trás. Mas se você parar para refletir com vocês, por mais simples que seja, vocês são melhores. Vou dar colher de chá pra você ontem, né? Vocês são melhores do que semana passada? Fala assim, sou melhor porque, cara, eu aprendi isso com o meu filho, minha mãe, minha avó, enfim, sabe, o que for. Só pra saber assim, vocês são melhores do que semana passada? Cara, eu respondo que sim, com muita tranquilidade, porque eu acredito o seguinte, cada Uber que você pega, cada táxi que você pega, com cada ser humano que você conversa, Verdade. às vezes você não, minimamente, você vai aprender a valorizar, a ser grato. Sim. Que não deixa de ser um aprendizado, que a gente fala assim, pô, É. porque assim, no Brasil as coisas são muito difíceis de serem conquistadas, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa passa a vida ali pra conquistar a casa. Pô, financiamento no Brasil hoje são 30 anos. Às vezes o cara passa a vida pra comprar o carro. Então então às vezes passar a vida focado assim, pô, conquistar isso vai o segredo da felicidade. Só que quando você chega, é igual criança com brinquedo, né? Brincou ali a primeira meia hora. E depois. Aí, Tá tudo pô, pede de possuir. exatamente. Aí vem a realidade que essa conquista não é o que vai te trazer felicidade. Então, assim, quando você consegue, você vê que, ok, é Verdade. bacana, é legal, mas não tem todo aquele valor que você tinha quando você estava no plano de conquistar, concorda? Perfeito. O processo é muito mais. O processo, ele te traz uma motivação acreditando que seja, quando você chega, você, pô, não era isso tudo, mas valeu, porque pelo menos me ajudou a chegar. Perfeito. Então, quando você minimamente, pelo menos, escuta as pessoas que estão ao seu lado, onde você está, você aprende a valorizar todas as suas conquistas. E, assim, isso é um exercício importante, cara. Da gente Boa. voltar, cara, olha aqui, que às vezes a gente acha que a gente tá cheio de problema, mas a hora que você escuta ali o coleguinha do lado, tem uma charge que eu adoro, que é a escova de dente de papel higiênico. E a escova de dente falando assim, pô, eu tenho o pior emprego do mundo. Botando no papel higiênico. Pô, eu adoro essa charge. Tudo é questão de perspectiva. Então, ou seja, às vezes a gente tá, pô, nós temos todos os problemas e tal, e você esquece de enxergar o que você conquistou. Então, ou seja, a partir do momento que você conversa com qualquer pessoa, você tá aberto a isso, e eu adoro, cara, conversar igual no Legal. Uber, no táxi, etc. Em qualquer lugar que eu esteja ali, que eu tenho uma oportunidade, que eu vou em alguma, na empresa, o dia a dia, bato papo pra conhecer a história das pessoas, uma vez tem um aprendizado, no mínimo, ou tem um aprendizado técnico, ou no mínimo de vida mesmo, de ser grato, etc. E como eu tô com 2 filhas em casa gêmeas, né, de 4 anos, aí esse aprendizado... Aí é um aprendizado... Mas teve algum exemplo aí dessa semana? Alguma coisa assim que te marcou aí dessa semana? Cara, a forma que ela... Que gêmeas, assim, cara, eu falo assim, que tem que ter uma metodologia, então, cara, porque, assim, filho já é um desafio. Gêmeas e 2 mulheres, cara. Então, ou seja, essa semana, por exemplo, a forma que elas se relacionam e resolvem os conflitos, cara, é assim, é diferente. A ligação dos gêmeos, cara, todo mundo fala, né, que gêmeos tem ligação e tal, é igual ter filho. Quando você vai ter filho, você pode falar pra pessoa o que é, mas ela não consegue sentir até ter. Não. Você tem um filho de 4 meses agora. É impossível. É impossível você, assim, quantificar o que é esse sentimento. Isso acontece quando você tem. E gêmeos são uma coisa diferente, cara, porque gêmeos realmente você vê. Então hoje, ontem, no domingo lá em casa, elas começaram uma briguinha por causa de uma boneca, e a forma que elas administraram o conflito entre elas, você vê que é por causa de uma ligação maior. Ninguém precisou intervir, sabe? Então você vê que tem uma ligação ali, além do normal, do ser humano, etc, e que elas conseguem resolver. Então, foi um baita aprendizado. Não, mas esse é um bom exemplo, porque assim, é besteira. Não. Tem pessoas, aí quando fala de família, de amigos, e até dentro do trabalho, tem umas relações entre as pessoas que você fala assim, não adianta eu querer dar minha estratégia, dar meu feedback, porque existem outras coisas, outras relações envolvidas que eles vão ter que resolver, né? Não tem metodologia, não. Vamos separar isso, porque tem outras, e aí você começa a perceber isso. Exatamente. Esse é o aprendizado, você começa a perceber mais as coisas quando você vai olhar com cara, aquele ali tem ligação, e aquele ali não tem ligação. Exatamente. Boa. Curioso.
Cara, você roubou mais ou menos a minha resposta aqui, porque... Você também tem gêmeos? Não, não tenho. É. Mas eu tenho filha. Ah, Então, assim, o meu maior desafio como pessoa no dia a dia realmente é lidar com a impaciência. Né? Eu perco a paciência muito fácil em casa, em alguns relacionamentos. E ter um serzinho ali que depende de mim e que me desafia no dia a dia, isso me fez melhorar muito como pessoa e desenvolver essa característica. Ela é uma Marcela, né? Então ela é muito próxima de mim, esse é o nome. Mas ela, assim, me faz ter paciência, me faz corrigir um pouquinho mais esse desafio de personalidade que eu tenho. Então, nas interações do dia a dia, ela bate o pé, ela é uma criança, um pouquinho mimada, talvez, né? Filha única. filha única, menina. A pegada com o pai, mulher, né? Então, no dia a dia ali, poxa, porque eu quero ver desenho, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu desenvolvi uma psicologia toda particular de como lidar com ela para conseguir que funcione o andamento da Ela casa. consegue tudo que ela quer. Ela Em resumo, desenvolveu a metodologia só pra dizer que eu tinha, mas não deu certo, né? Mas não deu certo. A A última tese. palavra é dela. Essa é a tese. Nunca É, mas funciona. Eu perdi pro Bita. Mas funciona no dia a dia, né? No início, ela, por exemplo, eu queria ficar no colo e eu queria que ela ficasse no carrinho de bebê. Eu dizia, quero ficar no carrinho deitada ou sentada? Aí ela pegava aquelas duas opções e escolhia. E eu, me livrei do colo. Né? Aí hoje em dia essa técnica não funciona mais. Aí eu vou para outras. Ela diz, eu não quero tomar banho. Então, por exemplo, eu digo, não, então quem vai ganhar a competição de que vai tomar banho primeiro? Então eu vou. Então a gente usa de algumas técnicas que acaba convencendo a criança. E no dia a dia ela bate o pé, você tem que buscar formas de conciliar sem, obviamente, levantar a voz, porque ela é uma criança, né? Então... Não resolve, né? Não resolve, né? Ela vai chorar, né? Então... Aí esse ganha de novo. Então tem um desafio no dia a dia e isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse desafio, por mais que seja difícil, eu sinto que me faz crescer como ser humano. Mas teve algum recente também? Alguma situação? Já teve, né? Ontem à noite, por exemplo. Ontem. Ela queria dormir, ela queria meia-noite, ela acordou, ela tava dormindo, ela acordou, queria ver TV, e assim, quero ver TV, não, agora hora de dormir, não quero dormir, eu quero ver TV. Aí eu entendi, bom, beleza, ok. Não vai ver TV. Eu só dizia, já entendi, você quer ver TV. Aí ela pegou e esqueceu que ela não estava entrando mais em conflito com outra pessoa. Alguém disse, só entendeu, ouviu ela. Eu entendi que você quer ver TV. Aí ela, tá bom, ficou um pouco parada e de repente dormiu. Né? Então, se eu entrar só no conflito, não vai, aí ela ia ficar pelo conflito. conflito pelo conflito. E aí não adiantaria. Mas até pegando gancho na pergunta do El, assim, que é interessante essa questão putz, legal, cheguei. Cara, vocês são super bem sucedidos. O que falta? O que vocês olham e falam, eu ainda quero chegar em tal lugar, eu ainda quero alcançar, eu ainda quero evoluir tal coisa, eu ainda quero aprender tal coisa. O que é o grande desafio que vocês estão olhando para os próximos... E aí, desafio pessoal mesmo, não precisa ser profissional, não precisa ser um cargo, não, eu quero ser CEO, quero fundar uma nova empresa, quero, sei lá, ser internacional. Pessoalmente, que vocês olham e falam, cara, eu quero evoluir isso aqui, quero aprender isso aqui. Mas a boa pergunta pro sentimento de falta. A palavra falta foi boa. Porque assim, porque você fala, o que você imagina no futuro, mas o que você fala? Boa. Profissionalmente, quando eu olho para trás na carreira, eu cheguei mais longe até do que eu buscava no início, né? Então isso para mim aquelas metas iniciais foram realizadas. Claro que a gente sempre quer crescer, quer se destacar, eu como profissional de CX quero poder impactar cada vez mais empresas, gerar cada vez mais resultado. Então isso é uma ambição do ponto de vista profissional. Mas muito mais do que isso, do ponto de vista pessoal, o objetivo é conseguir conciliar cada vez mais. Conseguir ser um marido cada vez mais presente, um pai cada vez mais presente com minha filha, desenvolvê-la, né, vê-la crescer, e isso é maravilhoso, né, vocês comentaram, né, é impossível traduzir, e realmente né, é impossível traduzir o sentimento de pai, o sentimento ou de mãe, de ver e conseguir botar um pouquinho seu naquele ser humano e ver ele crescendo. Então, o meu objetivo é conseguir trazer um pouquinho dos meus aprendizados para minha filha e vê-la desenvolver, gastando um pouco mais de tempo com ela no dia a dia. Legal. Eu acredito que o meu Falei primeiro para você não falar das suas certeza que é isso. Não, você tem quantos anos? 3,5. 3. 4. Gente, 4. Qual Da mesma turma da a mesma turma da sala. É. A mesma turma. Cara, assim, o meu objetivo é simples, cara. Eu quero ser um ser humano que eu possa transformar vidas, né? Eu acredito o seguinte, quando a gente parte daqui, nada que a gente fez de material vai, né? Só vai a nossa consciência, concorda? Então eu só vou levar as boas recordações de vidas que eu consegui transformar. Igual o Everton falou, a questão se você impactar já fez a diferença. Então, ou seja, eu quero impactar uns
né, em maior escala, assim, que eu tenho certeza que eu posso levar dessa pessoa, assim, pô, cara, impactei a vida dessa pessoa positivamente, né, então, ou seja, ajudei o processo de transformação dela. Porque obviamente que as consequências profissionais, materiais, elas são importantes, mas verdadeiramente o que a gente vai levar é o que a gente fez com o próximo, né. Perfeito, Perfeito, cara. perfeito. Não, não, e teve uma pessoa que esteve aqui com a gente, dentro da água batizada, e acho que tô pegando. Não sei quem começou a falar negócio de mortal, eu falei, cara, e foi um dia depois do happy hour. Eu falei, porra, o que esses caras beberam? E aí, quando você tá falando, e foi muito, ele falou, é assim, pô, todo mundo queria ser imortal? Sim. Quem disse que você não pode? Não quer necessariamente seu corpo tá aqui, mas a forma que você impacta as pessoas, você pode estar aqui há vários anos e você tá sendo lembrado, você vai continuar inspirando pessoas, mesmo você não estando aqui. O que você constrói fica. Por quê? Uma coisa que você vai construir direto familiar, mas mesmo mas beleza, eu não tenho filho, ok. Mas se você impactar nas pessoas que passaram a sua vida, amigo e todos isso, pô, não tá aqui, mas vai estar lembrando, como você teve gente que você não lembrou, vão ter outras que vai falar bem. Pô, lembra daquele professor que não tava mais aqui, mas ele atuava assim, eu quero atuar igual a ele. Daqui a pouco, 200 anos, estão falando daquelas pessoas. Então, acho que é possível, sim, se você impactar de forma verdadeira e transformar vidas. Acho que esse é um ponto. Pegando 2 exemplos e longe de mim de estar mirando esse exemplo, né, de chegar lá, porque eu acredito que eu não tenho essa evolução, esse aprendizado ainda para chegar, mas a gente vamos pegar 2 histórias aí, né, do mundo. Vamos pô, Jesus, tá anos, 2000 anos aí na cabeça das pessoas sem construir um tijolo. Perfeito. Perfeito. Então, e o segundo exemplo que ele tá trazendo pro Brasil, o Senna, né, quantos anos ele morreu e até hoje ele tá Serve de inspirando inspiração. pessoas, serve de inspiração. Perfeito. Fato. Então, assim, E não foi o melhor vencedor, não foi que ganhou mais títulos, não foi isso, mas continua e inspirando. quantas vidas são impactadas através Do legado dele, instituto. do instituto dele. Então, assim, eu acredito que esses 2 exemplos que eu levo com a Sim, minha sim. vida, né, se eu perguntar de grau de inspiração, minha avó, Jesus e de Senna, né, Tua avó tá acima de Jesus. cara, ela, assim, porque eu tive a oportunidade de conviver com ela do lado, né, então Sim. foi ela, mas obviamente que ela tá guiada por ele, né. Sim. Com certeza, e ela é uma pessoa muito, né, religiosa, etc, tal, mas é porque como eu tive com ela aqui, né, e o aprendizado baseado nos ensinamentos de Jesus, cara, ela é uma Legal. referência legal. Que legal. Bacana. Boa. Vamos lá, vamos para nossa reta final, deixar aqui, eu tô falando, se tiver água batizada, a gente vai até amanhã. É isso. Pessoal, só para deixar inveja com vocês, a gente tá gravando aqui não, já estamos em novembro. Novembro, essa semana aqui vai ter happy hour, então só pra vocês saberem, a gente vai ter happy hour, mas vocês estão assistindo isso aí, provavelmente é final de novembro e dezembro, mas vai ter happy hour nesse período também. Aproveite para vocês estão assistindo esse episódio, tomando uma aqui, a gente tá com a água batizada. Então, indo para nossa reta final, vamos fazer o seguinte, não, nessa Orizeira não precisa responder nessa não, vou te dar uma colher de chá. Oh, Que é o seguinte, na outra responde. Quem são vocês fora do momento corporativo, quando vocês estão pensando 000, nada ligado a trabalho? O que vocês gostam de fazer, hobbies, se tem algum, enfim, o que dá um novo gás para vocês quando estão pensando nada em trabalho e um superpoder. O superpoder é aquilo assim, grupo familiares, amigos, precisou disso? Não. Isso aqui, cara, não, chama o Riva, não, isso aqui chama o Massu, porque isso aqui, seja o que vocês têm que, ou vocês têm que fazer, ou vocês têm que estar envolvidos, igual o tema da informática. Cara, você quer tecnologia, no dia eu vai pedir uma ajuda, eu falei, cara, eu trabalho em internet, não tem nada a ver com isso, ou então, mas acha que você que é o... Não, qual a melhor televisão pra... Tem a mínima ideia do que é melhor pra... Mas o pessoal acha que você é o... A referência. Aí tem gente que no meu caso não, tem gente que você pede, não, cara, esse cara conserta tudo. Fala, cara, mas não sou... Não, faz aqui uma obra. Cara, nunca mexi a mão no cimento. Tem pessoas que assim... nem sei como é que é o O churrasco, não, precisa fazer um churrasco, assim. Então, o que vocês lazer, que vocês gostam de fazer e tudo isso? E se você tem um superpoder, aquele que fala o seguinte, esse aqui, o pessoal, eu sou o melhor do mundo, o pessoal me chama, ou eu tenho que estar envolvido. Não, cara, eu acho que o meu maior lazer e questão da minha conexão, né, pra voltar pro eixo é a família, né, isso aí é o berço, né, eu estar com a minha família, as minhas filhas agora, né, mas sempre foi, então Ah, não, é gênero. são gêmeas, Então, ou seja, igual, por exemplo, o final de semana pra mim, seu hobby é final de semana em casa com a família Legal. e é de verdade mesmo, que é uma coisa que me dá as energia, me traz o superpoder pra começar a segunda-feira, e é o momento de estar com eles, é estar com eles mesmos, né. E obviamente que todos os sócios que eu tenho, tanto a minha família e os meus sócios, são as pessoas que quando eu tô com um problema eu sempre divido, né, que já é o dia a dia, já é assim. Já é, né? Já é assim, então
naturalmente os desafios maiores, né? Vão cortar a palavra problema, os desafios maiores eu divido com eles, cara, mas meu maior hobby mesmo é estar com Mas tem alguma atividade assim, pô, a gente vai sempre aquela das memórias emocionais, você já vai fazendo. Tem alguma coisa que você sempre gosta de fazer quando Cara, tá na verdade, todo domingo na minha casa eu faço churrasco, né? Para as minhas Todo filhas, domingo? todo domingo. Então já sabemos onde ir agora. Então todo domingo tem, igual os meninos já esperam, já falam assim, domingo é churrasco do papai. Então legal. isso é um rito lá em casa, né? Então, ou seja, todo domingo, obrigatoriamente, a família junto comigo fazendo churrasco, né? Então, é o nosso momento, me reenergiza. Boa, boa. E o superpoder? Não deixar passar o superpoder, né? Cara, Além do churrasco. o superpoder, eu brinco muito assim, que eu sou um emergente, né? Um cara ex-operador de telemarketing, primeiro salário de R$214. Caramba. E eu brinco muito que o emergente tem a taxa do emergente, né? Então, quando você cresce, você traz tio, tia, papagaio, etc. Então, eu brinco muito que todo emergente tem uma taxa. Vem muita gente que depende de você. Então, ou seja, cria-se um ecossistema à minha volta. Eu brinco que se eu adoecer, cara, vai ser uma novena lá embaixo no hospital, não deixa eu morrer, né? Não deixa. Não deixa, não pode ir. Então, eu acredito que o meu superpoder, cara, obviamente, tirando Deus, Jesus, que eu acredito muito que eu só cheguei até aqui pela permissão deles, né? Isso pra mim é claro, porque eu tenho muita clareza na minha vida que tem pessoas inteligentes quanto eu, que esforçam quanto eu, e às vezes não chegou onde eu cheguei. Então, ou seja, para mim claramente existe um movimento aí, chame de qualquer nome, né? Que para mim eu chamo de Deus, de Jesus, que permitiu que eu chegasse, né? Perfeito. Então, quando a partir do momento que eu peço esse pressuposto, e toda vez que eu lembro de todo esse ecossistema que depende de mim, isso é um superpoder, cara, porque hoje eu falo que as minhas decisões é mais pensando nesse ecossistema do que em mim. Muito Assim, bacana. porque uma coisa que eu falo assim, cara, se eu tiver que começar de novo, pô, ouvindo nada, eu consigo voltar pro nada e me adaptar. Perfeito. Concordo? Então eu já passei por esse processo do nada pra ter, então não ter pra voltar. Agora, as pessoas que dependem de mim, talvez não Não consigo. consigam. Então, esse é o meu superpoder, esse compromisso que eu tenho com toda essa turma aí. Boa, Inspirador, hein? boa, legal. Vamos lá. Enquanto eu tenho uma distinção de personalidade aqui, enquanto o Ribas é o cara do trabalho, né? Porque eu ganhei esse sobrenome. O Marcelo, né? Então, falando dele, da minha vida pessoal, né, cara, eu acho que eu falei bastante da minha filha, né? Mas eu acho que o fato de ser pai e isso girar muito da minha vida pessoal, eu acho que acaba vinculando com os hobbies, né? Então, eu passei com a filha, então esse final de semana a gente tava naquelas casas de pula-pula, né, de cama elástica, então... Mas você entra também pra pular com ela. Entra. Era interessante. eu peguei uma perto da minha casa, depois eu te passo o endereço. Mas qual o nome? Você lembra ou não? Não lembro. Não Porque lembro. se for Vila Trampolim, é a minha rede. É? Que é uma casa de cama elástica. Depois... Aí, ó. Então, Mas aquelas que tem várias, grandes. Aquelas que tem grandes. Olha o cupom de desconto. Olha o cupom de desconto. Com desconto pra todos aí. Boa. Mas eu gosto de hobby, eu gosto de fazer corrida de rua, minha esposa é maratonista, então... Eu não sou tanto, né, mas ela corre bastante, então a gente tenta acompanhar um pouco. Não, mas você faz só por lazer, porque tem gente que é assim, eu quero me desestressar do trabalho e vou correr. Aí começa a se estressar na corrida, né? Vira triatleta. Não, eu já fiz meia maratona, mas minhas distâncias são mais curtas. Então a corrida de rua é um hobby legal, tem até, falando de inspiração e de memória, teve uma corrida que, inclusive, acho que era 10 quilômetros, não me recordo, que no final, minha filha devia estar com uns 2 anos, nos últimos 50 metros peguei ela e completei com ela ali, então acho que dá para criar algumas memórias bacanas, né, de filmou, então muito legal. E superpoder, cara, eu tenho um superpoder curioso. Eu consigo resolver qualquer problema dos meus familiares, com empresa, com não sei o que. Eu tenho os contatos que conseguem mobilizar, assim, a resolver problema de telecom, problema com energia elétrica, problema com banco. Eu acabo tendo contatos em diversas empresas que consigo resolver, furar os caminhos. É a ouvidoria da família. Eu sou a ouvidoria da família, cara. Já viabilizei cirurgia de familiar, já viabilizei... Eu sou gaúcho, na enchente, deu problema em luz, cara, já consegui viabilizar a luz. Cara, eu consigo mexer alguns pauzinhos e conseguir chegar... Sem conhecer as pessoas, chegar com conhecido, pá! E aí a gente consegue
resolver. Então, eu sou o ouvidor da família ali. Muitas vezes os sistemas de atendimento das empresas não funcionam, né? Então a gente tem que buscar alguns caminhos, né? Ou contrate alguma consultoria, né? Estamos aqui para isso. ou Né? se Senão tiver eu vou sujeira. auxiliar. Dá um serviço de ouvidor pessoal, tá bem. Dá muito trabalho, tá? Mas eu consigo resolver, cara. Sou conhecido por isso. Cara, que maneiro. Eu tava pensando aqui, é porque vocês têm 4 anos, vocês vão viver. Eu tô sugerindo pra todo mundo, ó. A gente. É legal vocês falar de vulnerabilidades, e acho que aqui falou vale natural, porque acho que pra gente evoluir, a gente não consegue ser 100%, tem que ter pessoas próximas da gente pra ajudar. Então, acho que o tempo você fala da filha, o exemplo que você deu, né? Da filha de conseguir te acalmar, acho que essa coisa é importante. Mas uma sugestão que eu vou dar pra todo mundo quem usa rede social, faz aqueles videozinhos que fala assim, cara, fale sobre mim, mas de verdade. Porque você não é obrigado. Porque de vez em quando você pergunta pras pessoas, as pessoas, não, calma aí, deixa eu falar. Porque, não sobre as pessoas, mas a gente fala de família, eu acho que esse ano eu já zerei meu primeiro taxímetro. Foi meu filho mais velho, quando eu fiz isso, pensando no corporativo, falando sobre mim. Ele respondendo, cara, que orgulho de você, você é isso, você é super intelecto, não sei o que, e respondeu 2 vezes, respondendo sobre isso, e assim, cara, uma coisa é você chegar em casa, ser abraçado contigo, e ficam lá o tempo todo quando você tá viajando, outra coisa, eles pegaram lá e responderam. Então, sobre que a gente, como é pai, você fica sempre preocupado com o que eles olham sobre você. Qual é o residual que a gente tá deixando? Então, assim, cara, por mais vocês. E acho que é legal que eu vi mensagem de pessoas, pessoas bacanas, respostas, mas mais do que isso, o quanto você consegue ouvir de quem tá próximo de você, por exemplo, filhos, porque é difícil. Ah, pai, você é isso, pai, não vai responder. E a rede social ajudou pra isso. Então, assim, escutem o que as pessoas têm pra falar de vocês, não tenham problema, mas que seja de forma genuína, não é para isso. Vocês vão surpreender com respostas. E principalmente, acho que é um momento que marca que cara, você tá ali, teu filho te ama, coisa e tal, mas você ouvir, pô, isso faz assim, cara, eu não sabia nem o que responder. Que legal. Porque tu fala assim, 0 taxímetro, sabe assim, pô, zerou a vida, né? Óbvio, né, que tem muito, um tem 14, outro tem 8, mas dá Mas é pra uma zerar. confirmação de que você tá no caminho certo. Cara, você tá mais preocupado com a educação do que nesse momento com o sucesso, né? Ser uma pessoa legal e tudo isso, então vale a pena. Então agora pros 3, e você agora tem a vantagem que já sentou do outro lado. Eu tava esperando esse Sabe, momento. ele só veio por isso, porque provavelmente deve ter tido reclamação. Com certeza. Que é o seguinte. Então, pra gente encerrar, eu queria, assim, primeiro super agradecer por vocês toparem, conseguirem encaixar a agenda. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelas inspirações, porque a gente sempre sai daqui, né Rafa? Fala assim, putz, cara, isso aqui, o exemplo, seu exemplo seu com a família, com o vó e com construir, porque na verdade, se você trabalhando, mas você empreendeu, você tá tomando conta de várias vidas, e aí você falou muito do poder das pessoas que estão à sua volta, mas sem contar com as outras famílias que você ajuda no dia a dia, que acontece um monte de gente. Então, super obrigado por esse presente que foi você estar aqui pra gente e pros demais, né? E óbvio também todos os apoiadores, amigos que viabilizam levar esse conhecimento, essa inspiração pra todo mundo. Então, super obrigado mesmo, tô super feliz. E pros 3 é o seguinte, são 2 coisas e um desafio. As 2 coisas, a primeira é só rodada de arroba, quem quiser conectar com vocês, acompanhar, enfim, ouvir um pouquinho mais da história de vocês, se conectar. Que vocês deixassem um presente, uma mensagem final aí, uma frase, uma mensagem final de inspiração. E qual é o desafio? Que a gente nunca faz nada na nossa vida sozinho, né? Sempre tem gente que ajudou ao longo dessa jornada. E que você escolhesse uma pessoa em nome de todos para fazer um agradecimento final de encerramento, e aí já aviso pros ciumentos de plantão. Um em nome de todos. É difícil. Porque assim, um em nome de todos, mas sempre tem. Por isso que é bom de voltar, que o pessoal fala, Tem pô. direito de falar mais um. Tem direito de falar mais um agora pra poder voltar. Mas que assim, é em nome de tudo. Porque, de novo, cara, tem muita gente na nossa vida que passou e ajudou, seja com frases, seja com apoio, seja qualquer coisa. Então é uma forma só de agradecer a todos, porque hoje são o que são, por vocês primeiro, e acho que, enfim, pela sua fé, por Deus, enfim, por todo mundo, mas também é óbvio que tem muitas pessoas que ajudaram vocês. Então, rodada de arroba, mensagem final, frase, é um presente pra galera refletir e agir, tirar a bunda da cadeira, só ficar refletindo, deixa eu ficar refletindo aqui no sofá, refletir e agir, e um agradecimento em nome de todos, mas eu já queria deixar meu agradecimento aqui super, super feliz por vocês toparem. Obrigado, amigo, por você ter voltado aqui novamente, conseguiu, e por vocês toparem estar aqui conosco, foi incrível. Boa. Rafa, pode começar, você que não falou quase. Ai. Vai dar. Jogou a carta do Uber aqui, jogou a carta aí.
Não, mas vamos lá, acho que esse momento é bem interessante. Eu fiquei refletindo bastante depois que eu saí daqui, inclusive, fiquei pensando, putz, cara, que eu acho que de alguma forma que você falou, pra mim é muito forte, assim, eu sou representante do sonho de muitas pessoas também. Acho que eu também tenho um pouco dessa coisa também do emergente, também da família e tudo mais. De alguma forma eu cheguei até aqui porque muitas pessoas me ajudaram a chegar aqui também. Então, de alguma forma, é importante pensar bastante nisso e ser graça por todo esse processo, tá? Acho que é muito legal esse momento de reflexão e ainda bem que o El me deu a chance aqui de agradecer mais uma pessoa, pelo menos, né? E acho que eu começaria muito por isso, assim, acho que eu começaria agradecendo muito minha mãe, no final das contas. Acho que minha mãe sempre foi um porto seguro, um ponto de inspiração. Toda a jornada, todas as coisas difíceis o tempo inteiro, ela sempre me incentivou sempre a ir além, sempre arriscando um pouco mais e sempre lutando um pouco mais por tudo aquilo que eu conseguia. Assim, de uma forma, acho que isso é muito relevante para mim, ter esse apoio, ter esse porto seguro, ter Legal. alguém que acredita e te apoia incondicionalmente, assim, que eu acho que essa questão do incondicional também é complexo. Tem. Da jornada da tua avó, de, cara, vamos lá, vamos colocar a casa e vai dar certo esse negócio, vamos fazer isso acontecer, assim, então eu acho que Boa. esse apoio incondicional é super relevante. Como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Elaine. Opa, obrigado. Parabéns, dona Elaine, pelo filhão. Então sou muito feliz e muito grato por esse ambiente sempre de muito acolhimento, de muito apoio, de apoio incondicional de alguma forma, né. Acho que é isso do agradecimento. Faltou falar Rodada de arrobas e a sua mensagem, frase final aí. falando de arrobas, eu sou o Rafa Lisiero, eu falei da outra vez, eu tenho um primo que chama Rafa Lisiero também, só que ele se ferrou porque eu registro primeiro, sempre, e aí Eu não pego. às vezes eu recebo conta dele, alguma coisa no e-mail, porque o Rafael Caramba. Lisiero no Gmail também sou eu e ele acaba recebendo, mas é isso, eu sou o Rafa Lisiero, podem me adicionar. Sou super disposto também a conversar e trocar figurinhas e tudo mais, então estou sempre à disposição. E acho que a frase inspiradora, eu fiquei pensando também bastante no que me inspira e da outra vez eu falei a frase do Procurando Nemo, da Dory, que era o vai nadar, continue a nadar sempre. Mas uma coisa que acho que conecta muito com tudo que a gente conversou aqui hoje, é uma frase que o Steve Jobs disse no discurso dele super famoso lá de Stanford, que é o Stay Hungry, Stay Foolish, né? Que é, de alguma forma, como é que você consegue se manter sempre faminto, e faminto muito no sentido de evolução, de crescimento, de aprender coisas novas e de ir além, mas ainda assim se manter tolo, né, no sentido na tradução literal, mas você consegue se sentir sempre humilde para aprender, porque o processo de aprendizagem ele também passa pelo processo de humildade e reconhecer que você não sabe sobre aquilo. Então a gente fala muito sobre evolução e melhoria contínua e tudo mais, mas isso só acontece a partir do momento que você se coloca no lugar de humildade de que eu não sei, não aprendo, Perfeito. não conheci ainda sobre aquilo, tá? Acho que para mim esse é sempre o verso da medalha, né? Eu quero ser sempre faminto no sentido de aprender coisas novas o tempo inteiro, mas também como é que eu consigo me manter humilde e reconhecer que eu não sei sobre todas as coisas, me coloca num lugar de vulnerabilidade para aprender, seja com Uber, seja com porteiro, seja com professor, seja num livro, seja na convivência com as pessoas. Então, para mim essa é a frase mais inspiradora do momento. Não, e cara, você falando aqui, eu tô viajando, tô em Marte, porque assim, eu vejo muita gente, não, que eu tenho esse estudo, quero fazer mais um MBA, quero fazer mais uma pós, quero fazer, assim, eu quero evoluir, mas, assim, são poucas pessoas, pelo menos assim, eu tentei, quando você tá falando, tentando relembrar alguma situação da pessoa, falou assim, cara, eu tenho esse muito defeito, eu tenho essa vulnerabilidade, deixa eu ver se eu posso melhorar algo, tipo assim, isso aqui eu não sei e deixa eu ver se eu melhoro. As pessoas, o que eu mais ouço é a pessoa, não, deixa eu tentar ser melhor, deixa eu evoluir, não falando só vulnerabilidade. Então acho que é legal essa mensagem, que, cara, antes de pensar que eu preciso sair estudando, cara, deixa eu dar uma olhada do que eu não sei pra poder ver o que faz. Excelente, excelente. Bom, muito bom. Agora volta para Bom, vou segurar essa então. Vamos lá. Bom, rodada de arroba, então para facilitar. Então, sou Marcelo Oscar Ribas, me encontro no LinkedIn. Eu falo de experiência do cliente, falo de atendimento, falo de liderança, então super aberto também a trocar ideias por lá. E aí, falando então da pessoa e da frase ao mesmo tempo aqui, acho que hoje a gente falou de bastante assunto bem bacana aqui. Se você tinha a missão de histórias que inspiram, eu me senti inspirado aqui por tudo que eu ouvi. Legal. Obrigado também por compartilhar. E pelo menos eu sei aqui que eu já falei de tanta gente hoje aqui, falei dos meus pais que me inspiraram, falei dos meus irmãos, falei da minha filha, falei de professor, então pelo menos se não se sentir valorizado aqui, eu já conheço bastante gente. Estratégia, olha. Ele foi dividindo ao longo do Eu já sabia da pergunta final e fui jogando. Não, brincadeira. Cara, mas eu acho que no dia a dia aqui, quem realiza esse apoio incondicional realmente é a minha esposa, então dela eu falei pouco. Então,
aproveitar para dizer o como sou grato por tudo que ela me apoia no dia a dia, para conseguir me dedicar no trabalho, me dedicar a ser um bom pai. Eu preciso dela no dia a dia, me dando Legal. esse suporte também. E ela... Maratonas são mais do que sua corrida, né? A maratona é dela. A maratona é dela. Como é que é o nome dela? Paula. Boa, Paula. Parabéns. Sensacional. Então, muito grato a ela por ter ela na minha vida, a mãe da minha filha, pessoa maravilhosa. Então, Boa. tá aí a pessoa. Né? Aí. Coraçãozinho. Aí. Figurinha depois. Vai. E, cara, sobre pessoas, eu acho que é tudo que a gente falou aqui, né? A gente falou de pessoas o tempo todo. Eu acho que a importância da rede de apoio, eu acho que ela faz total sentido, porque nós somos vulneráveis, nós temos fragilidades. E, no final, a minha frase, você falou do inglês, It's all about people. É tudo sobre pessoas. Eu acho que a gente deveria ter isso no dia a dia. Para conseguir ser líderes melhores, a gente precisa de pessoas do nosso lado, para a gente também desenvolver pessoas, e todo esse hype que a gente tem de IA, né, de tecnologia, a gente tem que entender também que as pessoas não são nada sem a tecnologia, mas a tecnologia sem as pessoas, ela não serve para nada. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais as nossas equipes e as pessoas que estão ao nosso redor, como amigos e familiares. Perfeito. Pô, show de bola. Valeu, incrível. Incrível. Legal, gente. Obrigado por estar aqui com vocês, cara. Histórias aí inspiradoras. Mais um dia de aprendizado. Você fez. Então, assim, foi extremamente produtivo de aprendizado. Parabéns pela história de todos, né? Eu acredito, assim, que inspiração. Dou um prêmio pra quem acertar, né? Pra quem eu sou grato. A minha maior... Não, calma aí, vamos dar uma chance. Como é que é o nome da sua avó, né? Tereza. Parabéns, dona Tereza, por tudo isso aqui pelo filhão, mas vamos te dar uma chance. Não pode ser ela, pode ser outra. Mãe, né? Porque o colo de mãe, assim, que eu falo muito da minha avó, porque ela criou o DNA, que obviamente multiplicou e permeou todo mundo, né? Então é minha mãe, cara. Minha mãe sempre esteve comigo junto com a minha avó em todos os momentos difíceis, felizes, etc. Eu acredito, né, que o primeiro telefone que eu sempre vou ligar é da minha mãe, né? Então, legal. Peguei essa cultura da minha avó de ligar todos os dias, então... Ele tá ligando? Ligo todos os dias, minha mãe. É mesmo? Que maneiro. Todos os dias eu falo com minha mãe. É diário, cara. Isso aí foi... Minha avó deixou isso aí de legado e que me faz bem, sabe? Que legal. Se eu um dia, por algum acaso, não conseguir falar com minha mãe, que são raras as vezes que acontece no ano, eu fico mal. Não é uma necessidade do meu dia. Todos os dias eu converso com ela. Então, seja, obrigado. Como é que é o nome da sua mãe? Vanessa. Vanessa, boa, né? Vanessa. A gente sabe aí os perrengues que a gente passou juntos, todos os desafios da vida e tal, e ela sempre preservou a mim, meu irmão, né? Obviamente, ela foi uma mãe, assim, exemplar e sou muito grata a ela, tudo mais. Maneiro. Com relação à frase, cara, eu esqueci, foi com o Santo que falou, que apesar que não tá atrelada a ele, não é exatamente a frase, mas eu vou falar um pouco um conceito, né, dela, que fala assim, assuntos... inegociáveis, que tenhamos unidade, né? Que a gente seja unido. Assuntos negociáveis que a gente tenha diversidade, né? Que a gente respeite a opinião de cada um, mas em tudo, a caridade. Boa. Muito bom, excelente. E aí acho que aqui um exemplo que as pessoas confundem ter uma caridade, assim, você ajudar com o teu conhecimento... Com o seu tempo. Com o seu tempo é caridade. É uma caridade. Porque eu lembro que teve um tema de ajudar instituições e as pessoas... Foi até um projeto que eu estava envolvido que me chamou muita atenção em Embu das Artes. As pessoas ficam muito preocupadas, o pessoal me falando, né? As pessoas ficam muito preocupadas, seja, eu vou dar dinheiro, vou estar lá. Mas às vezes, você pegar o teu conhecimento e ajudar a equipe de gestão que não tem uma formação... É uma caridade. Você vai gerar muito valor, porque assim... Aqui são um monte de voluntários. É assim, o cara aí que é o coordenador, diretor financeiro, seja o nome que for, ele não é um cara formado em finanças. É isso. Então as pessoas acham que caridade é fazer isso, talvez você dá teu tempo e de uma coisa que é o teu dia a dia tem um super valor e você não percebe, né? Então acho que isso é fantástico. Bem, mais uma vez, super obrigado. Foi sensacional ter vocês aqui. Mais uma vez, obrigado, meus parceiros, por viabilizar me dar esse presente e estar junto com eles aqui, que eu sempre saio daqui super melhor. E para quem tá assistindo também. Galera, espero que vocês tenham curtido muito. Sigam esses feras aqui. Compartilhe. Lembre-se, o pessoal aqui escondeu o apelido. Para quem tá no fechamento, fala aqui com a gente, tudo bem? Mas o mais importante, acho que depende muito das pessoas, né? Eu gosto de uma frase que é: a autonomia não tá ligada a poderes. Não tá ligado se você tem crachá, se você tem dinheiro. Tá muito mais ligado à sua atitude e decisões que você toma. Então, olha o exemplo desses feras aqui, do que eles transformaram, do que aprenderam, do que se inspiraram na vida, que depende deles. Então, se quer transformar a sua vida... depende primeiro de você, que as pessoas vão ajudar. As coisas vão acontecer. Se for do bem, vai acontecer. Obrigado, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau.